Fala galera, tudo bem? Meus queridos alunos, bem-vindos ao segundo dia da Semana HIT, a semana de imersão totalmente gratuita para vocês aprenderem o melhor que há nas provas de residência, o melhor jeito de estudar, aprender sobre o curso HIT, sobre o Grupo Medicoff, aulas com especialistas. Eu sou Henrique, professor e coordenador da cirurgia do Grupo Medicoff e dou as boas-vindas a vocês para mais um dia de Semana HIT. Espero que vocês tenham gostado bastante do primeiro dia. Espero que vocês aproveitem muito ainda essa semana, assistam todas as aulas e se inscrevam no HIT, aproveitem os bônus, fiquem de olho em tudo que a gente está mostrando para vocês, que tem muita coisa boa e novidade vindo por aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, perguntas, anseios, mandem para a gente no suporte, nas redes sociais, que a gente está sempre muito aberto e à disposição para ajudar, para conversar, para responder, que a gente quer só garantir a aprovação de vocês e ajudar do melhor jeito possível. Então, bom segundo dia, boa semana HIT, um grande abraço e até a próxima. Salve galera, tudo bem aí com vocês? Espero que vocês estejam gostando dessa semana aí que o Medicoff preparou para vocês, essa semana HIT. Eu posso ter certeza, posso dar certeza para vocês, do lado de cada câmera está todo mundo um clima muito bom, uma energia muito grande, porque está sendo sensacional para a gente montar essa semana e estar junto com vocês aqui, falando sobre temas que para a gente é bacana no nosso dia a dia, são temas que a gente adora, né? E que é muito bacana compartilhar, né? Hoje a gente vai bater uma conversinha sobre cabeça e pescoço, cirurgia de cabeça e pescoço, tá bom? Meu nome é Felipe, para quem não conhece, eu sou formado pela grandiosa Universidade Federal de Santa Catarina, minha querida UFSC. Depois vim para São Paulo, fiz a minha residência de cirurgia geral lá no Hospital das Clínicas, da USP. E hoje sou residente do programa de cirurgia de cabeça e pescoço, também do Hospital das Clínicas da USP, tá bom? E assim, pessoal, por que cirurgia de cabeça e pescoço, né? Por que esse tema é importante para a gente conversar aqui, a gente bater uma bola, um papo? Basicamente por 3 motivos, pessoal. Primeiro, porque vai cair na sua prova. Tem cada vez mais caindo cirurgia de cabeça e pescoço, tanto nas provas de R1 quanto nas provas de R3. Então, importantíssimo isso aqui, a gente saber, ter uma ideia do que é cobrado, de como é cobrado, do que a gente precisa conhecer, tá bom? Segundo item, que o pessoal não conhece, o pessoal tem medo, muita gente tem medo de cabeça e pescoço, tá? Por 2 motivos. Primeiro, pela anatomia. A gente sabe que a anatomia na cabeça e pescoço é muito complicada, então muita gente acaba se distanciando, né? E outro, porque a gente não costuma ver muito. Na nossa faculdade, tem muitas faculdades que não mostram a cabeça e pescoço, mesmo em residências, alguns programas de residência, a cabeça e pescoço, ela fica um pouquinho de canto. Então assistir uma aula, assistir essa preparação de cabeça e pescoço vai ser um diferencial para você nessa prova, tá bom? Antes da gente começar a nossa conversa, eu queria só passar uma mensagem para vocês. Eu estive há pouco tempo no lugar que vocês estão e eu entendo que esse momento é um momento bastante delicado, é um momento bastante frágil, né? A gente já está cansado, foi o ano inteiro de batalha, foi o ano inteiro sendo cobrado, afinal nós somos médicos, né? Médico é cobrado todo dia, né? Chega agora, a gente começa a desanimar um pouquinho, a gente já está cansado, antes a gente mirava lá em cima, a gente quer fazer residência na Harvard, a gente quer fazer residência na NASA, chega agora e fala, não, mas vou baixar um pouquinho meu sarrafo, vamos ver o que a gente vai prestar, acho que estão todas muito boas. Gente, vocês estão aqui, vocês já são diferenciados. Vocês podem ter certeza que fazendo esse curso, fazendo o HIT, vocês já vão estar na frente de muita gente. Então agora não é hora para desanimar. Vocês me permitem aqui um relato pessoal, antes da gente começar a falar de cabeça e pescoço. Quando eu estava prestando a prova para o R3, eu estava bastante angustiado também. Porque eu tinha me programado no ano para estudar um volume de conteúdo e eu não consegui. Eu estava na residência de cirurgia geral, eu não conseguia conciliar meu tempo. Então eu fiquei bastante nervoso, bastante desesperado. Como é que eu vou fazer para conseguir passar? E eu consegui passar. Como que eu fiz isso? Eu usei justamente esse tempo, foram mais ou menos uns 3 meses antes da prova, que é o tempo que vocês estão tendo agora, né? Eu peguei esse tempo e otimizei os meus estudos. Eu peguei o que eu precisava estudar, eu tirei aquilo que era superficial, aquilo que não era importante, aquilo que poderia me atrasar, que eu não ia usar a minha energia mesmo para crescer e assimilar o conteúdo, para estudar exatamente aquilo que eu precisava focado nas provas, tá bom? E é isso que a gente vai tentar fazer com vocês, pegar na mão de vocês e tentar oferecer para vocês nessa semana HIT
no HIT até a sua aprovação. Tá certo? Começando então, eu separei aqui 7 temas principais, são temas chaves dentro da cirurgia de cabeça e pescoço, que com certeza você precisa saber. Tá? Nessa semana, nessa nossa conversa de hoje, a gente vai falar um pouquinho, vai ter uma ideia do que é, assim, ó, a nata, vamos dizer assim, desses conteúdos. E no HIT, na nossa aula HIT, um pouquinho mais aprofundado, para você sedimentar bem esse conhecimento também, e algo a mais que pode ser um diferencial também na sua prova, tá bom? Primeira aula, diagnósticos diferenciais das massas cervicais. É uma aula mais introdutória, é uma aula que vai ajudar a gente a ter uma destreza nas outras 6 aulas também, mas é uma aula que frequentemente as provas cobram conhecimentos diretos sobre esse assunto, tá bom? Então, vamos começar diagnósticos diferenciais das massas cervicais, pessoal. Quando a gente fala em tumor cervical, já explode na nossa cabeça vários tipos de doença, vários tipos de condições que podem se manifestar com algum abaulamento no pescoço, né? E se a gente começa a responder uma questão que tenha isso de uma maneira desorganizada, que nem está no slide, a gente se perde, a gente pode tropeçar. O que a gente precisa fazer numa questão de tumor cervical? É organizar o raciocínio. Quando a gente organiza o raciocínio, a gente consegue fazer um diagnóstico preciso, aquilo que a questão está exigindo da gente, e aí sim lança a mão de um tratamento apropriado, né? E como é que a gente faz isso? Basicamente, organizar esse raciocínio em 3 itens diferentes. Tendo uma história clínica completa, vendo qual é a faixa etária desse paciente e fazendo exame físico adequado. Não só exame físico da cabeça e pescoço, mas exame físico geral, tá bom? Quando a gente faz isso, a gente consegue separar em 3 categorias esses nossos pacientes e essas nossas doenças, essas nossas massas cervicais. São elas as doenças congênitas, inflamatórias e neoplásicas. Dentro da cabeça e pescoço, numa questão que você vai responder, você vai ver que a tumoração cervical ela vai se encaixar em alguma dessas colunas, tá bom? Tendo visto isso, fica muito mais fácil da gente prosseguir com o raciocínio, tá certo? Fazendo uma propedêutica adequada, vocês vão ver que eles vão ou pedir isso ou cobrar como deve ser feito isso ou qual atitude tomar depois que é feito isso. Uma anamnese bem feita, um exame físico bem feito, exames complementares para fazer o diagnóstico e o tratamento. Diagnóstico e tratamento a gente vai ver ao longo das 6 aulas, dependendo da doença que a gente estiver vendo, dependendo da condição que a gente estiver falando, tá bom? A anamnese e o exame físico é aquilo que a gente sempre aprendeu desde o começo da faculdade, tá bom? E dentro dessa aula, eu queria chamar mais a atenção de vocês dos exames complementares, tá bom? Porque as questões de prova batem bastante em cima de exames complementares. A gente conhece tomografia computadorizada, eu deixei aqui elencados os tipos de endoscopias, a nasofibrolaringoscopia, broncoscopia, endoscopia digestiva alta. A gente vai ver, principalmente na aula de SEC, todas essas modalidades sendo feitas. Mas o que eu queria chamar a atenção para vocês aqui agora é com relação aqui às biópsias, pessoal. Porque cai questão direto sobre isso e vocês precisam estar com isso medular na cabeça de vocês, tá? Biópsias, a gente tem basicamente 3 tipos também. A punção aspirativa por agulha fina, a core biopsy e a biópsia aberta, a biópsia cirúrgica que a gente está acostumado a fazer também, tá bom? E como é que isso é cobrado na nossa prova? Presta atenção que isso cai. Prova de R3 da cabeça e pescoço do ano passado, caíram, se eu não me engano, umas 5 ou 6, perguntando exatamente isso e a resposta era igual. Era igual. A resposta de todas as questões era igual, tá bom? Qual que dava uma massa? A questão era uma massa cervical, uma tumoração cervical, ainda não tinha sido investigada. Qual era o primeiro passo para a investigação dessa massa cervical? Pessoal, aqui ó, método preferencial, punção aspirativa por agulha fina, a PAF, guiada ou não por ultrassonografia. Se você não sabe o que é, a PAF dentro da cirurgia de cabeça e pescoço é o método inicial de investigação dessa massa, tá bom? Ela tem algumas ressalvas, lógico, contraindicações, lesões vasculares, suspeitas de lesões vasculares, distúrbios de coagulação, eles são contraindicações para fazer uma punção aspirativa, mas fora isso, importantíssimo é PAF. Nas 6 questões que tinham na prova da cabeça e pescoço, todos o gabarito era punção aspirativa por agulha fina, tá bom? E por que isso? Biópsia aberta, vocês vão ver na residência, vocês conhecem cirurgiões que sempre recebem lá pedidos para fazer uma biópsia de linfonodo. E por que não fazer? A gente sabe, por exemplo, que doenças linfoproliferativas, suspeita de linfoma, a gente precisa da histologia do linfonodo. A gente precisa tirar um pedacinho do linfonodo e estudar. Por que não fazer de cara, né?
Porque a gente ainda não sabe se é uma doença linfoproliferativa ou não. Se for a metástase de um SEC de boca, por exemplo, a metástase de um SEC de orofaringe, e a gente fizer uma biópsia aberta, a gente viola a cápsula desse linfonodo, a gente piora o prognóstico. Então não está errado dizer que para fazer o diagnóstico de linfoma a gente precisa de uma biópsia excisional. Não está errado falar isso. Só que o primeiro passo para a investigação é realizar uma PAF para excluir um outro tipo de doença, um outro tipo de câncer, por exemplo, excluído, aí sim fazer a nossa biópsia aberta com mais tranquilidade, tá bom? Isso é um conceito que tem que ser bastante medular para vocês na hora de responder, tá? A biópsia aberta, então, ela é sempre a última opção. Ela pode ser empregada, ela tem as suas indicações, mas ela nunca é a primeira, tá certo? Isso cai bastante, pessoal. Aqui eu deixei um resumo, um fluxograma, um resumo das massas cervicais, tá bom? Tanto centrais quanto laterais, para vocês terem uma ideia, para a gente começar, né, a falar sobre doenças do pescoço. Eu separei aqui começando com as massas centrais, tá bom? A gente divide basicamente em móvel e fixo a deglutição. É mais tranquilo aqui essa parte, são doenças que vocês já ouviram falar alguma vez. Quando é móvel a deglutição, tem aquela relação da tireoide, né, que nasce na base da língua e migra para a traqueia, né? Tem o ducto, o cisto, o ducto tireoglosso, que pode advir um cisto, né, do ducto tireoglosso. Quando é móvel a deglutição, a gente sabe que está ligado. Pode ser também mais baixo aqui, móvel a deglutição, mas mais baixo, tecido paratireoidiano ou até mesmo tireoidiano. Quando é fixo a deglutição, não tem relação com esse sistema do ducto tireoglosso. A gente pensa em linfonodo, a gente pensa em cistos, em cisto dermoide ou em tumor de partes moles também. Bem tranquilo. O que abre um pouquinho aqui são as massas laterais, tá bom? Que também a gente vai ver com calma ao longo dessa nossa conversa. Para introduzir, a gente consegue dividir em 4 tipos. Massas laterais císticas, fibrelásticas, endurecidas e pulsátil, tá bom? As massas císticas, a gente ou pensa em doenças congênitas, ou então em metástases especiais de alguns tipos de câncer, né? Entre eles, o SEC de orofaringe HPV positivo, a gente vai ver isso também um pouquinho em SEC. Eles dão massas cervicais, metástases cervicais císticas homosas no pescoço, ou mesmo metástases de carcinoma papilífero de tireoide. Vocês veem que é importante saber as massas cervicais laterais. Quando a gente fala em massa fibrelástica, o linfonodo tem que estar na hora na nossa cabeça, pode ser reacional, pode ser uma metástase de algum outro tipo de câncer, ou até mesmo um linfoma. Quando é endurecido, pensar sempre em sarcoma também, em algum grau de sarcoma, uma doença um pouquinho mais agressiva. E quando é pulsátil, em paraganglioma, especialmente aqueles de bainha por exemplo, globus carotídeo, né? Também bastante específico, mas que já vi isso aqui ser cobrado, tá bom? Essa então, uma aulinha bem tranquila, bastante introdutória, para a gente começar falando efetivamente das doenças da cabeça e do pescoço. Antes, além disso, além da gente saber um modo geral, a gente precisa saber um pouco também de anatomia, pessoal. Lembra que eu falei, a cabeça e o pescoço é muito relacionado com a anatomia. Eu separei aqui uma aulinha, uma conversa sobre níveis cervicais. A gente conhece os níveis hepáticos, segmentação hepática, segmentação pulmonar, na cabeça e pescoço existe a segmentação cervical, vamos dizer assim. São os níveis cervicais. E isso é cobrado em prova também, né? Já vi ser cobrado, inclusive, quais os reparos, de maneira bem direta, assim, quais os reparos que separam níveis 3 do 4, nível 1 do 2. Então, vamos ver isso com calma também, que isso vai ajudar a gente, na hora de bater o olho, ver qual é o nível que está essa lesão, a gente já começar a separar o que pode e o que não pode ser, tá bom? Eu deixei aqui um esqueminha dos níveis cervicais, é um esquema bastante difundido, é um esquema bastante tranquilo, acessível, né? Que mostra os níveis de 1 até o 6, tá bom? E quais são eles, pessoal? Nível 1, fica aqui, ó, submentoniano, essa parte bem próxima do mento, esse aqui é o nível 1. Nível 2, já submandibular, um pouquinho mais para trás aqui da base do crânio, embaixo do ângulo da mandíbula. Níveis 3 e 4, seguindo o prolongamento aqui do esternocleidomastoideu. A gente chega no 3 aqui mais no meio do pescoço e o nível 4 mais abaixo, acima aqui da clavícula, né? Nível 5 é o nível posterior ao esternocleidomastoideu, é o nível que vai até o trapézio lá atrás. Nível 6 é o nível central do pescoço, certo? Isso aqui, se a gente já começa a entender onde cada estrutura está, o que cada nível tem, compreende, a gente já consegue também ir diferenciando as doenças do pescoço, tá bom? Como é que a gente sabe? O nível 1 está compreendido aonde, pessoal?
A gente pega aqui do ocioide, a gente traça uma linha aqui transversal no pescoço, o que está acima do ocioide, anterior a essa linha vermelha. Deixa eu passar aqui para vocês verem. Essa linha vermelha aqui, ó, que liga o processo estiloide do osso temporal até o ocioide, o músculo estiloide, anterior a ele, superior ao ocioide, é o nível 1, tá bom? Nível 2, seguindo essa linha transversal aqui do ocioide para cima, até a base do crânio, e posterior ao músculo estiloide, é o nível 2, tá bom? Para baixo dessa linha, vocês conseguem acompanhar comigo no desenho aqui, abaixo dessa linha transversal, até uma outra linha transversal, que é compreendida da cartilagem cricoide até lá atrás, é o nível 3, seguindo esse caminho do músculo esternocleidomastoideu. Abaixo dela até a clavícula, nível 4. Nível 5, pega essa parte aqui, essa borda posterior do esternocleidomastoideu até o trapézio, é o triângulo posterior aqui do pescoço. O nível central é o que fica compreendido aqui, do ióide até aqui a incisura jugular e os vasos da bainha carótica, tá bom? Níveis 1 a 6, pessoal. Isso aqui é bem tranquilo para vocês terem uma ideia, o desenho ele é bem explicativo, né? O que eu já vi cobrarem também, um pouquinho mais aprofundado. Nível 1, 2 e o 5, eles são divididos em A e B. E o que separam esses níveis? No nível 1, reparem que na região anterior aqui, existe essa linha que separa o nível 1A e 1B, que é o ventre anterior do músculo digástrico, tá certo? Nível 2, aqui ó, tem uma linha separando 2A e 2B. O que separa nível 2A e 2B é justamente um plano formado pelo nervo espinhal acessório, 11º par craniano, tá certo? A de anterior e o B que fica para trás. Lembra disso que você não esquece mais. Nível 5 também dividido em A e B, para cima e para baixo. Nível A de alto é aquele nível que é separado por aquela linha transversal que passa por baixo da cartilagem cricoide, tá bom? E o nível 5B é o que está embaixo, tá bom? O nível 5A alto, o nível 5B é o que está embaixo, tá certo? Isso aqui, pessoal, é importante para a gente conseguir delimitar algumas doenças. Outra coisa aqui, dá uma olhada nisso aqui. Isso aqui é bastante específico, mas que foi cobrado na prova de R3 de cirurgia geral. Não dificilmente cai de novo, tá? Tá vendo que tem um músculo que cruza aqui, ó? É um músculo que vai desde o ocioide até lá atrás na escápula. É um músculo chamado omoióide, tá bom? Omo, de omoplata, antigo omoplata, até o ióide, né? Esse é um músculo, quando ele cruza o músculo esternocleidomastoideu, ele separa, repara aqui, ó, ele separa o nível 3 do nível 4. Isso é um reparo cirúrgico para separar o nível 3 do nível 4. Quando a gente vai fazer, por exemplo, um esvaziamento cervical seletivo, escolhendo alguns níveis cervicais, e a gente precisa ir até o 3 e não quer passar para o 4, o músculo omoióide, ele separa esses dois níveis, né? Isso caiu em questão de forma bastante direta, tá bom? E para a gente ter esse conhecimento, olha o que eu coloquei para vocês, uma tabelinha que relaciona os níveis cervicais, que doença a gente pode encontrar e que estrutura nobre a gente pode relacionar esses níveis. Separa nível 1, aquele nível que é submentoniano, o que a gente tem aqui? Pode aparecer cisto do ducto tireoglosso, é um cisto que aparece na linha mediana, cistos dermoides, tá bom? No nível 1 é onde está alocada a glândula submandibular, no nível 1B. Ela fica exatamente aqui no nível 1, embaixo do mento, aqui embaixo da mandíbula. Nervos importantes, hipoglosso, nervo lingual, nervos importantíssimos no nível 1, tá bom? Quando a gente fala em nível 2, bem nessa região aqui, é onde está localizados de maneira geral os paragangliomas. A maioria das vezes eles estão aqui no nível 2, submandibular. Cistos branquiais, tá bom? Bem comum abaulamento nessa região. Alguns tipos também de metástases, eu não deixei aqui, mas linfonodos você tem vários distribuídos no pescoço. Aqui, bem superficial, é um nervo que muitas vezes a gente esquece, né? Que é o nervo acessório. Às vezes ele está bem superficial aqui. Então, se você for fazer uma cirurgia aqui e de uma maneira intempestiva, você pode lesionar o nervo acessório, né? Passa nervo vago, passa o nervo hipoglosso, frênico, a cauda da parótida, tá bom? Nível 3, seguindo aqui, ó, aquela topografia que eu falei, aqui embaixo, um pouquinho mais embaixo, tem paragangliomas, geralmente tem ali, metástase de câncer de laringe, de câncer de tireoide também, pode aparecer ali. Passa o nervo vago, passa o frênico. Lembrar, pessoal, nível 4, um pouquinho acima da clavícula, lembra do linfonodo de Virchow, quando é à esquerda.
metástase, algum carcinoma gástrico, né? Linfonodo de Virchow, já vi questão perguntar disso também, tá bom? Questão de R1 perguntar disso, né? Passa nervo vago, passo frênico. À esquerda, passa o ducto torácico. Na cabeça e pescoço tem poucas coisas que é preferência de um lado ou de outro. Ducto torácico à esquerda é um deles. Sempre que falo de lateralidade, abre o olho que estão falando algo sobre ducto torácico. Tá bom? Aqui embaixo, ó, nível 5, pessoal, nível posterior aqui, o higroma cístico, uma doença congênita que é bastante frequente na região do 5B, bem próxima à clavícula. Já vi questão de prova também. Passa o nervo acessório, aqui embaixo também, no 5A, é um lugar onde passa o nervo acessório, onde ele está indo para o trapézio. Aqui embaixo, nível 6, mais comum são as doenças da tireoide, como bossos, nódulos de tireoide, até mesmo de paratireoides, e lembrar sempre do nervo laringeu inferior. A gente vai falar um pouquinho deles na aula de tireoide, tá bom? Essa contextualização, a gente já sabe o que cada localidade aí pode acometer, o que cada doença pode ter. Eu trouxe uma figurinha para vocês, afinal, a gente precisa ver. Não duvido que caia uma questão que mostre sim uma figura de um esvaziamento, algo assim, você precisa identificar as estruturas. Dá uma olhada nessa imagem aqui. Lindo esse negócio aqui, né, pessoal? Isso aqui foi o que me chamou muita atenção para fazer cabeça e pescoço. Essa anatomia, uma anatomia muito bonita. Esse que está aqui atrás é um esvaziamento cervical radical modificado, é um esvaziamento que a gente tira desde o nível 1 aqui até o nível 5, a gente deixou só a parte central. Tudo que tem de gordura de linfonodo sai. Você fica com o pescoço dessa maneira aqui. Vocês conseguem ver na imagem? Dá uma olhada aqui, ó, a musculatura aqui do pré-tireoidiana. Aqui o músculo de gástrico, olha que bonito, ventre posterior, aqui na frente o ventre anterior de gástrico. Aqui os vasos da bainha carótica, aqui ó, a artéria carótida comum, a veia jugular interna, mais posteriormente a eles passa o nervo acessório e o músculo esternocleidomastoideu, aqui tracionado com Farabefe nessa imagem e relaxado aqui nessa outra. Demais essa anatomia, né, pessoal? É muito bonito isso aqui. Aqui o esvaziamento do compartimento central agora, né? Uma tireoidectomia foi feita, foi tirada a tireoide, a gente vê isso aí. Repara, a traqueia bem exposta aqui na frente, o músculo cricotireoideu, um músculo importante na fonação, ele fica peladão assim também. Embaixo dele vai entrar ó, o nervo laringeu inferior ou laringeu recorrente. É o nervo que a gente procura em toda a tireoidectomia, né? Dá uma olhada aqui. A lateral, lembra que eu falei? É o limite do compartimento central. A artéria carótida, né? E as paratireoides, possivelmente a paratireoide superior esquerda e inferior esquerda. Bom, muito bacana essa anatomia, né, pessoal? Duas aulas de introdução. Vamos partir agora sim. SEC do trato aerodigestivo. Essa aula, presta atenção que cai. Isso cai muito. Para quem vai fazer R3, então, cai demais. Isso despenca, tá? Vai cair na sua prova objetiva, pode cair questão na prova aberta, discursiva, então você precisa saber. Eu vou passar alguns conceitos para você conseguir responder grande parte dessas questões, para você raciocinar o que é um SEC do trato aerodigestivo, tá bom? Quando a gente fala SEC do trato aerodigestivo, a gente pensa que é uma doença só. Mas na verdade, não se engane, pessoal, porque SEC do trato aerodigestivo são várias doenças, tá bom? Um SEC de nasofaringe é muito diferente de um SEC de laringe, por exemplo. E o cirurgião de cabeça e pescoço, ele precisa ter domínio de todos esses sítios e todas as particularidades. É claro que isso não cai dessa maneira na sua prova. O que cai são os conceitos gerais de SEC, o que cai bastante são algumas particularidades que eu vou chamar a atenção para você aqui agora, para você saber como lidar com uma questão de SEC, que com certeza cai na sua prova, tá bom? Primeiro, epidemiologia. Isso aqui é bastante variável, tá certo? De modo geral, tabagismo e etilismo. Isso aí não está dissociado. Quando você fala de SEC, você fala de tabagismo e etilismo, com exceção do HPV na orofaringe. O HPV é um fator de risco para câncer, sim, para SEC de orofaringe, né? Existem os SECs de orofaringe relacionados ao álcool e ao cigarro, mas também existem os SECs de orofaringe relacionados ao HPV. Isso é importante porque um é mais agressivo que o outro. Quando você tem um SEC relacionado ao HPV, ele muda, ele tem um estadiamento um pouquinho mais brando do que o SEC relacionado a álcool e a cigarro, tá bom? Epstein-Barr vírus, na nasofaringe, também relacionado.
trauma crônico, mais general, isso principalmente para SECs de boca. SEC de boca que é o principal SEC da cabeça e pescoço, tá certo? E como é que se apresenta um SEC de cabeça e pescoço? Como é que eles podem cobrar isso, mostrar para vocês numa prova, tá bom? Primeiro, uma massa cervical, isso é bastante comum, um linfonodo, uma metástase cervical. Perda ponderal, síndrome consumptiva, principalmente nos casos mais graves, né? Isso aí, de modo geral, para qualquer tipo de câncer. Uma lesão ulcerada que não cicatriza, já estão chamando a atenção. E principalmente os 4Ds. Isso aqui, em toda a questão de cabeça e pescoço, a gente tem que pesquisar, que é disfagia, disfonia, dispneia e dor. São os 4Ds da cabeça e pescoço que estão presentes, que sugerem para a gente uma neoplasia de cabeça e pescoço. Tá certo? E como é que a gente faz o diagnóstico, pessoal, das neoplasias de cabeça e pescoço? Basicamente de 3 maneiras. Biópsia, tá bom? Do tumor primário. Abriu a boca, viu que tem um caranguejo lá, você vai tirar um pedaço para estudar. Imunohistoquímica, lembra que eu falei? A HPV, por exemplo, faz imunohistoquímica para ver se tem relação ou não. E a PAF, lembra que eu falei lá atrás? PAF é importante e sempre vai estar na nossa aula. Você vai acompanhar a gente em todas as aulas, tá bom? E outra, ferida que não cicatriza, ou disfonia, principalmente depois de 14 dias. Ah, doutor, eu estou com uma ferida na boca há 2 semanas, não melhorou, não cicatrizou. Isso necessita investigação, isso necessita biópsia, tá certo? Isso aqui é importante também para a sua vida profissional. É no consultório mesmo, tá? E isso já remete também SEC de boca. Lembra que eu falei que era o mais comum, SEC de cabeça e pescoço, é o mais prevalente. Lesões pré-malignas de boca. Isso aqui também cai bastante em prova de R1, precisa saber. Leucoplasia e eritroplasia. A eritroplasia já é considerado por muitos autores um carcinoma in situ, é a mais agressiva, certo? A leucoplasia é a mais bonzinha, vamos dizer dessa maneira, sendo que um padrão salpicado tem a maior probabilidade de ser câncer, né? A leucoplasia é a mais comum, tá certo? Ainda bem, é a mais comum, é a mais boazinha, mas a gente precisa estar atento a isso também, certo? E, visto isso, um conceito muito importante para a SEC de cabeça e pescoço é o conceito de cancerização de campo, tá? Isso aqui, pessoal, presta muita atenção, porque isso é cobrado de vocês. Isso é cobrado de que maneira? Quando a gente tem um fator de risco, cigarro e álcool, por exemplo, que pode predispor a um câncer do trato aerodigestivo, de boca, por exemplo, a gente também tem um fator de risco, os dois, para ter um câncer de orofaringe, para ter um câncer de laringe, tá certo? Para ter um câncer de nasofaringe. Então a gente precisa investigar todos esses sítios, tá bom? Existe esse conceito de cancerização de campo, que você tem um tumor num lado, você pode ter no outro também. E isso é cobrado sim, e de uma maneira bastante até capciosa, porque isso vai influenciar no estadiamento. Como é que a gente faz isso? Eu já vou mostrar para vocês como eles cobram isso. A gente precisa lançar a mão quando a gente acha um SEC de cabeça e pescoço, de uma rotina que todo SEC a gente precisa levar igual. Mesmo que a gente ache uma lesãozinha pequena na boca, a gente precisa fazer isso. Exame físico completo, pessoal. Palpação do pescoço, horoscopia, a gente precisa olhar a laringe, a gente precisa olhar a faringe. Tomografia de face, pescoço e tórax com contraste, tentando procurar outros sítios primários. Endoscopia digestiva alta, a gente precisa olhar o trato gastrointestinal, acima, a parte da faringe, o esôfago. Broncoscopia, quando a gente tem suspeita de invasão de via aérea, certo? Isso aqui faz parte do estadiamento do câncer de maneira local. Eu falo isso porque já teve questão que perguntou como que a gente estadia esse paciente. Como a gente estadia o câncer de boca. Pessoal, estadiar o câncer de boca é o T, o N e o M. Tá bom? A gente vai ver isso também. Isso é estadiamento de tumor, é o TNM. E na mesma pergunta, no item B, ele perguntava como é que a gente precisa fazer, como é que a gente prossegue com a investigação desse tumor. Ou seja, ele queria que a gente respondesse exatamente isso, procurar outros primários, certo? Então, é um conceito inerente a todo SEC de cabeça e pescoço que vocês precisam estar familiarizados, tá certo? E como é que é feito esse estadiamento, já que eu toquei no assunto, né? TNM, aqui eu vou apresentar para vocês de forma bem simplificada 2 números cabalísticos para o T, que é o 2 e o 4. Isso aqui, todos os SECs de cabeça e pescoço respeitam essa regra, tá certo? Uma exceção ou outra, mas que de modo geral vocês conseguem responder uma questão de estadiamento de SEC com esses 2 números, 2 e 4. Repara ali, ó, T1 é tudo que tem abaixo de 2 centímetros, quando a espessura, o tamanho do tumor é abaixo de 2 centímetros.
Quando ele fica entre 2 e 4, ele é um T2 e acima de 4 é um T3. Então, número cabalístico 2 e 4, tá certo? O que seria o T4? T4 é quando ele invade estruturas adjacentes, certo? T4A quando ele é operável e B quando é inoperável. Mas repara que com esses dois números você já consegue estadiar um câncer de cabeça e pescoço, um SEC, né? De cabeça e pescoço. Com relação ao número de linfonodos acometidos, também existem dois números cabalísticos para a gente, que é o 3 e o 6, né? N0, lógico, sem linfonodomegalia. N1 é quando você tem um linfonodo só com menos de 3 centímetros, ipsilateral. N2 é quando você tem N2A, um único linfonodo ipsilateral, agora de 3 a 6 centímetros. Agora não só mais um, quando você tem vários linfonodos ipsilaterais também, de 3 a 6 centímetros, passa a ser um N2. Ou então, quando você começa a ter linfonodo contralateral, menor do que 6 centímetros, N2C, certo? E o N3 é quando você tem um linfonodo ou maior de 6 centímetros ou com esse N positivo, extravasamento extranodal positivo, quando o linfonodo já rompeu cápsula, já está ulcerando, às vezes até para a pele. E aqui vem aquele conceito que eu falei para vocês da PAF e da biópsia. Se você faz uma biópsia, você acha que é uma suspeita de linfoma, você faz uma biópsia incisional ou excisional desse linfonodo, uma biópsia cirúrgica, vai olhar no microscópio e vê uma metástase de um SEC. O que você fez com a cápsula desse linfonodo? Você rompeu. O que ele virou? Aqui, ó. Ele virou um N3B. Às vezes ele era um N1, era um único ipsilateral pequeno. Você deixou o paciente que era um N1 virar um N3B. Isso piora muito o prognóstico dele. Entendeu por quê? Que a PAF, aquele conceito que a gente viu no começo é importante. Ficou mais claro agora, né? Quanto ao tratamento dos SECs de cabeça e pescoço, vai girar bastante, pessoal, em torno do prognóstico da morbidade, né? São cirurgias bastante grandes, são cirurgias bastante mutilantes, vocês já devem ter visto. Então, assim, a gente tem algumas estratégias para tratar esses pacientes com SEC de cabeça e pescoço. A cirúrgica, que é o que o cirurgião de cabeça e pescoço está mais habituado a fazer. As não operatórias, tá bom? Podem lançar mão de rádio, quimioterapia. E até mesmo as paliativas, tá bom? Quando a gente tem algum tumor que a gente vê que não é passível de ressecção e nem de tratamento não cirúrgico. Né? E o que a gente precisa prestar atenção num SEC para dizer assim, não, esse paciente ele não é candidato a um tratamento não cirúrgico, de maneira geral. São basicamente 6, tá bom? Primeiro, invasão de carótida comum ou carótida interna. Isso aí basicamente contraindica uma cirurgia, certo? Existem exceções, mas basicamente critério de inoperabilidade, tá bom? Invasão de fáscia pré-vertebral, um câncer de laringe, imagina. Você vai palpar a laringe, você tenta mexer a laringe, ela está presa lá na fáscia pré-vertebral. Contraindica a cirurgia, tá certo? Invasão de espaço mastigatório. Você pede o paciente abrir a boca, tem trísbio, ele não consegue te mostrar a boca, tá certo? Também um critério de ressecabilidade. Acometimento da base de crânio. Imagina a morbidade que é você tirar a base de crânio. Necessidade de glossectomia total. Isso aí varia. Isso é uma contraindicação relativa. Alguns serviços não fazem glossectomia total, certo? Necessidade de exenteração bilateral de órbita. Isso também é muito mórbido para um paciente. Serviços que contraindicam cirurgia nesses casos, tá bom? Então, por que eu coloquei isso? Se vocês acharem qualquer um desses itens numa questão de prova, você já tem condição de saber, independente de tamanho de linfonodo, independente do que pode ser feito, que muito possivelmente não vai ser cirúrgico esse caso. Tá certo? E aqui, uma maneira geral também dos SECs de cabeça e pescoço, como é que eles se comportam de precoce até avançado? A gente chama de precoce aqueles T1, T2, N0, M0, né? Quando a gente tem um SEC T1, T2, N0, M0, geralmente, tá aqui, ó, a gente faz uma cirurgia conservadora ou até mesmo uma radioterapia isolada, dependendo do sítio, né? Quando eles são avançados, T4A, geralmente a gente precisa de uma cirurgia agora agressiva e também quimio-rádio adjuvante, tá bom? Pra vocês verem como é muito importante a gente detectar no começo todos esses tipos de câncer. T4B, aquilo que eu falei, é inoperável, ele não vai ser candidato a tratamento cirúrgico, tá certo? E quais são os princípios desse tratamento cirúrgico que a gente precisa conhecer, tá bom? Para a gente ter esse domínio numa questão. Primeiro, ressecção com margens livres. A gente precisa ressecar com margem livre. Afinal de contas, se a gente não fizer isso, a gente não está
fazendo o melhor tratamento para esse paciente. Então, ressecção com margens livres e o esvaziamento cervical. Pessoal, presta atenção nisso aqui, porque isso aqui é questão de prova, isso aqui já foi questão de prova discursiva também. O esvaziamento cervical, como que ele é feito? Esvaziamento cervical radical, tá bom? Independente se é modificado ou não. Esvaziamento cervical radical, aquele que eu falei que tira do 1 até o 5, tira tudo. Ele é feito quando ele precisa ser terapêutico. Quando você tem N+, independente se é N1, N3, tem um linfonodo no pescoço, você vai fazer o tratamento cirúrgico, você vai lançar mão do esvaziamento cervical radical. Se mostra uma foto para vocês, que nem aquela que eu mostrei antes. Todo o pescoço pelado, tá bom? Do nível 1 ao nível 5. E perguntam para vocês, por que esse paciente recebeu esse tipo de tratamento? Resposta é, porque ele deveria ter uma metástase linfonodal cervical, tá bom? Quando você não tem metástase, ou seja, o N0, existem alguns cânceres que podem ter muita chance de ter metástase oculta ali, que clinicamente a gente não consegue diagnosticar. Mais de 20% de chance, a gente faz esvaziamento cervical eletivo, tá bom? A gente tira algumas cadeias linfonodais, deixa para amostra, quando a gente não tem essa certeza clínica, tá bom? N0. Isso aqui cai em prova. Cai lá uma questão de um SEC de boca, o paciente tem um linfonodo cervical. Tem um linfonodo cervical. Qual que é o tratamento da lesão primária? É ressecção com margens livres, ótimo. Vai precisar de mandibulotomia, não vai? Não importa, ressecção com margens livres. Pergunta B, pergunta 2. Qual é o tratamento do pescoço, pessoal? Putz, tem uma bolota lá. Tem um linfonodo. O que a gente vai fazer, independente de onde é? Esvaziamento cervical radical modificado quando a gente conseguir. Tá bom? Reconstrução no sexo pode ser fechamento primário, a gente pode lançar mão de retalhos locorregionais e até mesmo retalhos livres, tipo os microcirúrgicos. Geralmente, quando as cirurgias são muito grandes, os microcirúrgicos eles vão muito bem para cobrir defeitos importantes. Tá certo? E aqui é aquilo que eu falei. Algumas particularidades do sexo. Tá bom? Que é importante ser levado também de conceito. SECs de boca, pessoal, sempre, entre aspas, lógico, mas sempre opera. Quando fala em SEC de boca, o tratamento vai ser cirúrgico, tá certo? O esvaziamento cervical, ele vai ser feito de maneira eletiva a partir de T2, ou seja, a partir de 2 centímetros, né? T2 entre 2 e 4 centímetros. A partir de 2 centímetros, a gente já precisa fazer um esvaziamento cervical, mesmo se o pescoço for negativo. Geralmente, é o 1, 2 e o 3. São as cadeias submandibular aqui, submentoniana, e aquela do começo aqui do esterocleidomastoideu. Tá certo? É o primeiro sítio de drenagem de cânceres de boca. Tá certo? Na laringe, pessoal, vai depender muito da topografia. A laringe é dividida em glote, supraglote e infraglote. Tá bom? Os cânceres de supraglote são muito parecidos com a hipofaringe. E é justamente a transição ali, né? Eles dão muita disfagia, tá bom? Está muito próximo ali da faringe, né, onde o trato alimentar desce, junto com massa cervical, e ele dissemina bastante. Ele não tem barreira para impedir a disseminação tumoral. Então, ele dissemina bastante, ele tem um prognóstico bem ruim, tá certo? Quando a gente fala em glote, que é o mais comum e mais cobrado em prova, ele é um tumor mais bonzinho, vamos dizer assim, ele tem o melhor prognóstico, as cartilagens da laringe conseguem conter mais esse tumor, não deixar ele espalhar, por isso dissemina menos. E ele pode dar como um sintoma mais precoce a disfonia, né? Por isso que tem disfonia persistente, no melhor a gente precisa investigar, tá bom? Nos cânceres de laringe, esvaziamento cervical eletivo, ou seja, naqueles pescoços que não tem metástase, se tivesse a ser radical, naqueles que não tem metástase e precisa fazer a linfadenectomia cervical, a gente vai lançar a mão nos níveis 2, 3 e 4, que são as cadeias diretas de drenagem da laringe, tá bom? Na nasofaringe é um câncer que é pouco cobrado nas provas porque geralmente ele não ganha tratamento cirúrgico. Normalmente ele tem tratamento radioterápico e é muito relacionado ao Epstein-Barr vírus, né? Então ele é pouco cobrado, mas ele pode aparecer com esse conceito de que o tratamento geralmente é com radioterapia, tá bom? A orofaringe, o mais importante é a pesquisa do HPV. O HPV ele muda estadiamento no câncer de orofaringe. Então falou de câncer de orofaringe, a gente precisa prestar atenção no HPV, a molécula P16, tá bom? É o que a gente procura na imunohistoquímica num câncer HPV de orofaringe positivo, tá bom? Geralmente, que você já vai começando a suspeitar quando? Quando é um paciente jovem, quando é um paciente não tabagista, tá bom? Você vê que não tem aqueles fatores de risco
fatores de riscos clássicos para um câncer de cabeça e pescoço, e com massas císticas volumosas. Geralmente, metástase cervical de SEC de orofaringe, HPV positivo, dá massas císticas bastante grandes. Aí a gente fica olhando e se assusta com aquele tamanho e fala que vai ser muito difícil, talvez o tratamento seja ruim. E às vezes não, justamente por ser um HPV positivo, o prognóstico desse paciente ele é um pouco melhor. Tá bom? Então, esses conceitos, particularidades bem fundamentais para você conhecer dos SECs de cabeça e pescoço. Prosseguindo, aula importantíssima, não preciso nem falar, é a principal aula, talvez, aqui da cabeça e pescoço, aula de tireoide, pessoal, tireoide, tá? É onde tem muita questão de tireoide que cai, tanto na parte da endocrinologia quanto na parte da cirurgia, R1, R3, tá bom? E a gente precisa saber 4 itens importantes da tireoide. A anatomia é algo que cai de tireoide, cai bastante, tá bom? A anatomia, vocês vão ver que não é uma anatomia difícil, mas a gente precisa conhecer, dominar. Falar um pouquinho sobre bócio, tá certo? Bócio. Câncer, que é o que é realmente mais cobrado de tireoide, principalmente na parte da cirurgia, né? E algumas considerações quanto à tireoidectomia. Principalmente essa última, para quem for prestar R3, especialidades cirúrgicas, certo? Começando, anatomia, a tireoide, uma glândula ímpar, única aqui na frente da traqueia, tá bom? Suprida pelas artérias tireoides superiores e inferiores, e drenada pelas veias tireoides superiores, médias e inferiores, certo? A gente sempre procura essas estruturas vasculares na hora de fazer uma cirurgia de tireoide, mas ainda mais importante que elas são os nervos, pessoal. Ah, são nervos que vão para a tireoide? Não são nervos que vão para a tireoide, nenhum deles vão para a tireoide. São nervos da laringe, mas são nervos que a gente precisa conhecer na hora de fazer uma cirurgia de tireoide. E que uma das complicações, ou algumas complicações que podem advir de uma tireoidectomia, são relacionadas a esses nervos. E já vi questão cobrar diretamente sobre função de cada um deles, tá bom? Nervos laringeu superior e inferior, pessoal. Esses dois nervos, do laringeu superior e inferior, eles são ramos do vago, tá bom? Fica fácil para a gente saber a origem quando os dois têm a mesma origem, né? Os dois são oriundos do nervo vago. O nervo laringeu superior ele vem direto para a laringe, ele se bifurca em 2 ramos, um ramo externo e um ramo interno. O ramo interno, pessoal, do nervo laringeu superior, ele faz a inervação sensitiva de toda a laringe. Vamos supor que você engoliu, entrou pelo buraco errado, sentiu lá, bateu lá na mucosa da laringe um pedaço de carne que você comeu, na hora que você vai sentir isso, você vai tossir. Quem é responsável por essa sensação de corpo estranho na laringe é justamente o laringeu superior. Se a gente lesa o laringeu superior, a gente não consegue mais sentir e ter essa proteção da via aérea, tá bom? O ramo interno, então, sensibilidade interna da laringe. O ramo externo do laringeu superior, ele vai inervar um músculo intrínseco da laringe, que é o músculo cricotireoideu, tá bom? É um músculo que tem bastante função em agudização da voz. Quando a gente quer fazer uma voz mais aguda, ele contrai, ele faz a aproximação das duas cartilagens, a cartilagem tireoide ela vem um pouquinho mais anterior, estica a prega vocal e faz um som mais agudo, tá certo? É o único músculo intrínseco da laringe que não é inervado pelo próximo nervo que a gente vai falar, que é o laringeu inferior. A principal função do nervo laringeu inferior, então, é inervar toda a musculatura intrínseca da laringe. Toda a musculatura intrínseca, ou seja, musculatura que vai da laringe e volta para a laringe, é inervada pelo laringeu inferior, certo? E um detalhe interessante desses 2 nervos. Lembra que eu falei, né? Você engoliu um pedaço de carne pelo buraco errado. Sentiu na hora, o que acontece? Sentiu que entrou pelo buraco errado, na hora a gente tem reflexo de tossir. Por que a gente tosse nessa hora? A gente não pensa em tosse? Porque existe uma anastomose entre o ramo interno do laringeu superior, que é aquele nervo que faz o estímulo sensitivo da laringe, uma anastomose desse nervo com o laringeu inferior. Isso acontece o quê? Na hora que você sentir um corpo estranho, essa alça já leva essa informação para o laringeu inferior, o laringeu inferior já contrai toda a musculatura intrínseca da laringe e expulsa aquele corpo estranho que entrou. É chamada alça de Galeno, tá bom? Bacana isso aí, bem interessante, né? Lembrar também que o nervo laringeu inferior, ele chama-se recorrente porque ele recorre sobre alguma estrutura, né? O nervo laringeu inferior da esquerda,
desce com o vago e ele recorre no arco aórtico. Ele passa por baixo do arco aórtico e volta aqui no pescoço para entrar na laringe. Já do lado direito, o arco aórtico vira para a esquerda. Então, do lado direito não tem o arco aórtico. Ele vai recorrer justamente sobre a artéria subclávia da direita. Tá certo? Isso aqui também é algo importante que já vi cair em prova. Tá certo? Bacana essa anatomia, né? Anatomia histológica também. Isso aqui vocês sabem, mas não custa relembrar. Existem duas células principais na tireoide, que são as células foliculares e as células parafoliculares. As células foliculares são as células produtoras de colóide, de hormônio tireoidiano, e as células parafoliculares são aquelas células que não fazem parte da estrutura mesmo funcional da tireoide, são células parafoliculares, como diz o nome, que secretam a calcitonina, tá certo? A gente precisa conhecer isso porque os tumores da tireoide, eles vão vir de uma dessas duas células, certo? Então, relembrando isso aqui, vocês sabem, isso aqui é bem tranquilo, certo? Falando um pouquinho sobre bócio, pessoal. O que é bócio? Essa aqui é a definição, está escrito no livro. Alteração morfológica por aumento ou formação de nódulos de natureza benigna e não infecciosa. Bom, isso é o conceito de bócio, tá certo? Caiu bócio, falou bócio, ele está querendo dizer isso aqui para vocês, tá certo? Essa imagem aqui é um exemplo, né, do bócio. Ele pode ser classificado basicamente em três, com relação à epidemiologia, à morfologia e à fisiologia, tá certo? Isso aqui é importante para a gente entender a característica de cada bócio. Epidemiologia com relação a endêmico ou esporádico. Hoje em dia, no Brasil, pelo menos com lei de sal iodado, é muito difícil ter um bócio endêmico, né? Mas pode aparecer algum conceito de prova. Com relação à morfologia, ele pode ser difuso ou pode ser nodular. Ele pode ser difuso, ou seja, a glândula toda de forma homogênea está aumentada. E nodular, quando ela está aumentada, às custas de alguns nódulos. Pode ser um, pode ser vários nódulos, certo? E fisiológico, quando ele é simples ou tóxico. Simples, ou seja, ele não tem uma hiperfunção tireoidiana, né? O bócio ele não tem hiperfunção. E o tóxico é quando sim ele favorece uma hiperfunção tireoidiana, certo? E como é que é o quadro clínico, então? Sabendo disso, geralmente aquele abaulamento cervical anterior, que a gente viu na foto lá atrás, aquilo lá é um exagero, né? Hoje é difícil a gente ver esse tipo de apresentação clínica, e ele é mais frequentemente achado em um exame de imagem. Sem querer, a gente achou um aumento da glândula tireoide no ultrassom, por exemplo, né? Essa é a forma mais comum da gente diagnosticar bócios hoje, tá bom? Quando a gente tem um bócio tóxico, um quadro de hipertireoidismo, certo? Um T4 livre bastante aumentado, um TSH suprimido. Ou então, sintomas compressivos. Lembra? Os 3 Ds ali da cabeça e pescoço, o quarto seria a dor, né? Mas dispneia, disfagia e disfonia, né? Disfonia, por quê? Muito possivelmente porque está comprometendo o nervo que passa ali do lado laringeu inferior, que mexe toda a musculatura intrínseca da laringe, lembra que a gente viu? Incluindo as pregas vocais, né? Quando isso acontece é mais raro, a gente tem que pensar em neoplasia maligna da tireoide, tá bom? Mas a gente tem que pesquisar, ativamente perguntar para o paciente desses 3 Ds numa consulta que ele vem se queixar de algum tipo de bócio, tá bom? Exames complementares, pessoal, quando a gente recebe um paciente com aumento tireoidiano, o primeiro exame é sempre o TSH. Cuidado que tem pegadinha nisso em prova. Às vezes ele dá lá um ultrassom que foi feito, o médico estava acompanhando uma paciente, ele solicitou um ultrassom cervical e viu um aumento, viu um nódulo na tireoide, enfim, encaminhou para você. O que você tem que fazer? Cuidado que isso é uma pegadinha, a gente tem que lembrar daqueles conceitos iniciais. A gente primeiro precisa saber se é um nódulo que está funcionando, se é um nódulo que não está funcionando. O primeiro exame é TSH, exame de sangue, tá bom? TSH. Junto com ele, T4 livre, anticorpos tireoidianos, tá bom? E além disso, também se você já tem uma suspeita de doenças nas paratireoides, solicitar cálcio e PTH. De imagem, ultrassonografia é a mais feita, é o melhor exame para a gente estudar os nódulos de tireoide. Vocês vão ver que nódulo de tireoide na vida prática sempre vai ter um ultrassom associado, tá bom? Quando você tem bócios volumosos, até mesmo com componente mergulhante intratorácico, lançar a mão de tomografia, mas isso não é a rotina, tá certo? São situações bastante seletas. E quando você tem hipertireoidismo, a gente vai ver com calma isso daqui a pouco, fazer a cintilografia de tireoide, tá bom? É um exame que é um pouquinho ultrapassado, hoje dificilmente
você vê tão difundido assim, né? Mas academicamente é ele quem você tem que pedir, tá bom? Na hora da sua prova é ele que você vai pedir, tá? As punções, então, quando existem nódulos suspeitos para malignidade, a gente também vai ver isso com calma daqui a pouquinho. E laringoscopia, quando a gente pensa em operar um paciente, por exemplo, ou se ele tem uma queixa de disfonia, a gente tem que olhar por dentro, fazer uma laringoscopia, uma fibrolaringoscopia, para ver como que está a mobilidade das pregas vocais. Tá bom? Isso serve também até como documentação pré-operatória de que estava tudo bem. Você fazer a cirurgia, depois mostrar que está tudo bem, que você não lesou nenhum tipo de nervo, tá bom? Geralmente o bócio ele tem um segmento clínico, você faz segmento clínico, você não precisa operar um bócio, ele não é neoplásico, ele não vai virar neoplásico, então você geralmente segue. Porém tem alguns conceitos, tem algumas situações em que a gente opera, tá bom? Isso aqui, pessoal, é um pulo do gato para vocês saberem, tá bom? São 5 situações que a gente opera uma tireoide. Quando que a gente opera a tireoide, tá bom? Primeiro, suspeita ou confirmação de malignidade. A gente tem um nódulo, por exemplo, que a gente investigou melhor, tem suspeita de ser câncer. A gente vai tirar. É a principal indicação de tireoidectomia no nosso meio, suspeita ou confirmação de câncer. Tá bom? Quando você tem um hipertireoidismo refratário a tratamento não operatório. Ops! Hipertireoidismo refratário a tratamento não operatório. Isso significa tratamento clínico? Muito cuidado, pessoal, porque não é. Se você colocar isso na prova e pegar uma banca mais chatinha, vocês podem pisar e escorregar na banana nisso aqui. Tratamento não operatório, ele pode ser clínico, mas lembra que para tireoide existe um outro artifício chamado radioiodoterapia, que é um tratamento radioativo. Então, não é clínico, ele é um tratamento radioativo e que também pode ser empregado em alguns casos, algumas situações de bócio, inclusive, tá bom? Então, assim, você não conseguiu resolver, você não conseguiu controlar os sintomas do paciente, no que está com hipertireoidismo, de maneira clínica, com medicação ou com radioiodo, ou seja, de forma não operatória, você pode fazer a cirurgia sim, está indicada a cirurgia nesse caso, tá bom? Sintomas compressivos, dispneia, disfagia, disfonia, 3 indicações clássicas também, o paciente não conseguiu, não está tolerando dessa maneira, ou está com queixa compressiva, você pode fazer a tireoidectomia. Isso também já entra um pouquinho no bócio mergulhante, né? Mergulhou, tem componente intratorácico, também perigoso fazer a tireoidectomia, tá certo? Por fim, é um que normalmente as pessoas esquecem, a gente está acostumado a procurar doença, né? Procurar o que pode fazer ruim, mas queixa estética também pode ser uma indicação. Se um autor perguntar para você lá, escreva aí 2 indicações, uma indicação de tireoidectomia na população, e você escrever queixa estética, ele não pode te dar errado, porque isso aqui está escrito no livro, tá certo? Então, quando operar uma tireoide, está aí as 5 situações que a gente opera, certo? Isso aqui, ó, eu coloquei um exemplo para vocês, a doença de Graves, tá bom? Um bócio difuso, mesmo que não tenha nódulos, o tratamento, como é que a gente faz? Aqui primeiro, aqui em cima, ó, as variáveis, ele pode ter o bócio e pode ter o hipertireoidismo. A gente precisa avaliar essas 2 situações. Quando ele tem um bócio, a gente pergunta, tem sintomas compressivos? Aquilo que a gente viu atrás de critérios de operabilidade. Tem sintomas compressivos? Tem nódulo suspeito para câncer? Tá bom? Se tiver, se a resposta for sim, a gente vai lançar a mão da cirurgia, certo? Agora, ele não tem sintoma compressivo, ele não tem nódulo suspeito, beleza, a gente vai ver o hipertireoidismo dele agora, a hiperfunção da glândula. A gente dá as medicações antitireoidianas, drogas antitireoidianas, beta-bloqueador, vê se resolveu o problema. Resolveu o problema? Ele está mais controlado do hipertireoidismo? Não está, insucesso. A gente pode lançar a mão da radioiodo, aquele outro tratamento não operatório. Putz, não deu certo, fracassou, não conseguiu controlar, ou ele tem alguma contraindicação ao radioiodo, à radiação. A gente vai fazer o quê? Cirurgia. Repara, é só você procurar, dentro desse esquema todo, procurar aquelas indicações de cirurgia que se tem, é o que a gente vai fazer. Tá bom? Agora, a gente faz isso e pensa também sempre o quê? Em nódulo de tireoide, né? O Graves não tinha nódulo, o Graves, por definição, é um bócio difuso, sem nódulo. Agora, e quando tem nódulo, pessoal? Isso aqui é algo que pode castigar na hora da sua prova. Eu já vi questão maldosa disso aqui, que te leva a falar assim, não, nódulo é igual a PAF, mas você não tinha nada investigado antes, tá bom? Isso aqui, por conceito, está errado. Então,
nódulo, achou um nódulo no exame físico, achou um nódulo no ultrassom, no exame de imagem qualquer, sem querer, a primeira coisa que você vai fazer está aqui, ó, TSH, primeiro exame que você vai pedir, tá bom? Esse é o conceito lá de trás. TSH, veio baixo, quer dizer, está com hipertireoidismo, veio normal, quer dizer, eutireoidismo, e quando vem alto, hipotireoidismo. O que mais confunde é quando ele vem baixo, quer dizer, ele está suprimido no estado de hipertireoidismo, né? Aqui você vai fazer o que? Cintilografia, tá bom? Isso você vai conseguir definir, você vai conseguir separar se é um bócio nodular, se é um bócio difuso. E além disso, a captação desse nódulo, se ele é um nódulo hiperfuncionante, tá bom? Ou se ele é um nódulo hipofuncionante, ou seja, um nódulo frio, um nódulo que não é tão diferenciado nas células da tireoide. Aí sim, quando você tem um TSH normal ou alto, ou quando você tem um nódulo frio na cintilografia, você vai avaliar a PAF. Repara que nem é PAF ainda, você vai ainda avaliar se vai fazer ou não a PAF, tá bom? E como é que a gente avalia? Como é que a gente vai saber isso, né? Putz, o nódulo frio vai ser PAF ou não? Primeiro vamos olhar a característica da cintilografia. Isso aqui também facilmente pode cair na sua prova uma imagem dessa e você interpretar. E é fácil, né, pessoal? É só ter um pouco de bom senso. Essa aqui em cima é a normal, tá bom? A cintilografia normal aqui para vocês da tireoide. Repara aqui, os dois lobos estão captando bonitinho, de uma maneira homogênea, bem sossegado. Agora, olha só, bócio difuso tóxico. Repara, ele está um pouquinho menor aqui, mas repara que ele brilha um monte, ó. É muito preto que está aqui. Esse aqui é justamente a cintilografia típica da doença de Graves, tá bom? Agora, repara nessa do lado aqui, ó. Aqui a gente tem um parênquima tireoidiano de um lado, está bem apagadinho. Aqui começa a apagar, de repente, ó, um nódulo bem delimitado, bem captante. Isso aqui é bócio uninodular tóxico. É um nódulo só, repara que é um nódulo, que está captando muito contraste iodado. Isso é doença de Plummer, tá bom? Isso aqui, muito possivelmente, é um paciente que tem hipertireoidismo, certo? Agora, o oposto. Repara aqui nessa última figura. O lobo tireoidiano captando normal, bem parecido aqui, ó, com esse aqui, né? Está captando aqui. E nesse lado ele também capta bem, normal, só que aqui tem uma falha, ó, de captação. Muito possivelmente isso aqui é um nódulo que não capta iodo. Se ele não capta iodo, muito possivelmente é uma célula que desdiferenciou um pouquinho das células tireoidianas. Isso é um nódulo hipocaptante, isso é um nódulo que pode ser suspeito, certo? Você vai puncionar esse tipo de nódulo, vai avaliar a punção nesse tipo de nódulo. Quando é um bócio captante, ou difuso, ou uninodular tóxico, esse aqui nódulo, ou quando é parecida com essa imagem, são vários nódulos, você não punciona. Bom, pessoal, isso aqui é contraindicação puncionar, tá certo? Agora sim, a gente vai avaliar a punção, tá bom? E como é que a gente vai avaliar essa punção? Quando a gente suspeita, a gente tem indícios de que a gente está falando de um câncer de tireoide, tá? Esse aqui é um quadrinho bastante emblemático da aula, tá? Isso aqui é o que cai na sua prova de câncer de tireoide. Células foliculares e parafoliculares, que nem eu falei. Nas células foliculares, eles podem ser bem diferenciados, pouco ou indiferenciados. Quanto mais bem diferenciado, quanto mais para cima no meu esquema, mais bonzinho ele é, porque mais semelhante à célula cancerígena vai ser da tireoide normal, né? Os bem diferenciados, a gente diferencia em papilífero e folicular, que são os mais comuns, papilífero, 80% dos cânceres. Então é o mais bonzinho, vamos dizer assim. O indiferenciado, que é o outro extremo das células foliculares, é o anaplásico, vocês também já conhecem, aquele câncer que tem um prognóstico muito ruim, muito reservado, tá bom? E das células parafoliculares, o carcinoma medular de tireoide, tá? São os 4 principais tipos que a gente precisa conhecer. Agora, sim, a gente está suspeitando de um desses tipos de câncer. Quando que a gente vai fazer a PAF, pessoal? Quando a gente tem características suspeitas, agora sim, na ultrassonografia. Isso a gente precisa saber. Já vi questão também de R1, colocando um laudo ultrassonográfico, perguntando assim, dessas características, qual que é a que mais fala a favor de ser um nódulo maligno? Qual que é a característica suspeita mais forte para ser nódulo maligno? O gabarito da questão era essa, hipoecogenicidade. Bom, nódulo sólido hipoecogênico é uma característica suspeita, tá? Além disso, nódulos que tenham microcalcificações, nódulos que tenham vascularização central, margens irregulares, já perdeu a sua definição marginal, extensão extratireoidiana, isso aqui é bem intuitivo saber também. Um nódulo que é mais alto do que largo, uma característica também para a gente pesquisar.
e que têm um crescimento documentado devem levantar a nossa suspeita para um carcinoma de tireoide. Tá certo? A partir disso, quando a gente tem uma suspeita ultrassonográfica, a gente pode lançar mão de uma punção aspirativa por agulha fina, dependendo do que a gente encontrar. Esse guideline que eu coloquei o título atrás aqui, da ATA, da American Thyroid Association, é o guideline mais usado internacionalmente para nódulos tireoidianos, quando a gente faz a PAF e quando não faz, tá bom? Repara que na American Thyroid Association, eles só colocam realmente recomendar a PAF para nódulos acima de 1 centímetro. Para que é muito bonzinho uma suspeita de carcinoma papilífero, né? Acima de 1 centímetro. Existem as exceções, tá bom? Existem as exceções de você fazer em menos de 1 centímetro funcionar. Mas o que está escrito lá de guideline é acima de 1 centímetro. Quando tem alta ou suspeita intermediária no ultrassom, acima de 1 centímetro, ou você tem a baixa suspeita na ultrassonografia, o nódulo que não é tão feio assim, tem poucos indícios de malignidade, acima de 1,5, tá bom? Se não for, você pode ir acompanhando esse nódulo. Se chegar um momento que ele se incluir nesses critérios, aí você faz a PAF, tá certo? E você faz a PAF para conseguir fazer o quê? Classificar de maneira citológica, lembra? A PAF consegue ver células e não histologia, né? É uma classificação citológica de Bethesda, o risco que esse nódulo vai ter de malignidade. Bethesda vai, está escrito aqui atrás, ó, de 1 até o 6 aqui embaixo, tá bom? O 1, que é uma amostra não diagnóstica, tá bom? 2, ele bate, fala que 2 é um nódulo benigno. O 3, atipia de significado indeterminado, ele não consegue ver direito o que é esse nódulo. 4 e 5 são suspeitos para malignidade, tá bom? E o 6 é confirmado, entre aspas, maligno, né? A chance de ser maligno é muito alta. O que é importante vocês saberem de 1 a 6, pessoal, é o que você vai fazer. Você encontrou isso na mão, ele te deu esse resultado, qual que vai ser o seu próximo passo? Isso é importante para vocês saberem, tá bom? No 1 e no 3, geralmente você vai repetir a PAF. Por quê? No 1 a amostra não foi diagnóstica, sei lá, não aspirou o que você precisava para concluir alguma coisa. No 3, ele diz que é uma atipia, mas que ele não consegue determinar o que é. Nesse caso, você pode fazer o quê? Repetir a PAF, tá bom? No 1 Bethesda 2, como ele te disse que é benigno, ele não ficou na dúvida, você pode simplesmente seguir esse nódulo. Você vai agendar de novo uma ultrassonografia, o seu médico vai continuar acompanhando, vai palpar para ver se cresceu ou não. Não vai precisar fazer mais nada além disso. A partir do 4, pessoal, é cirurgia. Bom, nos nódulos 3, o Bethesda 3, você também pode fazer a cirurgia, fazer teste molecular, mas de maneira consagrada. Repara que o 3 é bem em cima do muro, você pode repetir PAF, você pode fazer teste molecular, você pode operar. Eu acho difícil eles perguntarem sobre o nível 3, porque tudo isso está certo, tá bom? Mas o que você tem que saber é que a partir do 4, a conduta é cirúrgica. Você vai precisar operar esse paciente. E repare que eu coloquei cirurgia, não coloquei tireoidectomia total, eu não coloquei lobectomia com congelação ou lobectomia. É cirurgia. Isso aqui vai depender muito de tamanho, de característica de nódulo. Não é algo bastante sacramentado já, isso aqui é discutível. Então, não vão te perguntar dessa maneira, porque existem várias chances, assim, existem várias condutas que são consagradas, inclusive a própria ATA coloca isso, né? Mas independente se é um lobo ou se é a tireoide inteira, sua conduta vai ser cirúrgica. É isso que eles vão cobrar de você na prova, esse conhecimento, tá certo? Prosseguindo então com o tratamento do carcinoma bem diferenciado, lembram? O mais importante aqui é o carcinoma papilífero, tá bom? Vai ser a tireoidectomia. Geralmente a gente consegue curar a maior parte dos cânceres de tireoide papilíferos com a tireoidectomia, tá certo? Agora a gente também precisa prestar atenção, porque pode ser que a gente precise lançar mão de outras estratégias, tá certo? Quando você tem riscos intermediários ou altos, você vê que é um câncer que tem risco intermediário alto, ou seja, é um câncer que já deu metástase cervical, é um câncer que já está pegando estruturas adjacentes, você sabe que só a cirurgia, por bom senso até, que a cirurgia não vai ser suficiente. Você pode fazer o quê? Radioiodoterapia. Lembra que os cânceres bem diferenciados da tireoide são cânceres que são parecidos com as células da tireoide. A célula da tireoide faz o quê? Responde a TSH. Ou seja, se você tem um câncer bem diferenciado, você vai tentar deixar o TSH muito baixo, para não estimular essa célula. Se ficou alguma célula lá, né? Para não estimular essa célula. Então, além de radioiodoterapia, você pode lançar mão de supressão de TSH também.
Isso aqui é bastante comum, se vocês já tiveram a oportunidade de passar no ambulatório de cabeça e pescoço, endocrinologia, a gente fica dosando sempre o TSH para não deixar ele alto, deixar sempre isolado, deixar ele sempre baixo, tá bom? O esvaziamento cervical também pode ser quando a gente tem linfonodos positivos, a gente vai fazer a linfadenectomia terapêutica, tá certo? E eletiva, quando a gente não tem linfonodo positivo, mas quando for um tumor que invade, por exemplo, musculatura pré-tiroidiana, invade estruturas próximas, a gente recolhe esses linfonodos, porque pode ter uma chance de já ter metástase ali que a gente não identificou, certo? Mas de uma maneira geral, tireoidectomia é o tratamento de escolha para câncer de tireoide, e essas ressalvas, se tem linfonodo ou se tem algum grau de ser suspeito, ou de ter riscos mais altos para recidiva, certo? Então, câncer de tireoide, tratamento dessa maneira bastante tranquilo, né? Quando a gente fala de carcinoma medular, algumas ressalvas a mais. O carcinoma medular, lembra que ele é derivado de outro tipo de célula, das células parafoliculares. São células da crista neural, células C que produzem a calcitonina. Por isso que falou em carcinoma medular de tireoide, o que a gente vai lembrar é calcitonina, tá certo? Quando você tem uma doença avançada, quando o prognóstico tem indício de um mau prognóstico, quando você já tem metástase à distância, essas células do parafolicular já começam a sofrer indiferenciação, elas começam a produzir também o CEA, o antígeno carcino embrionário. Né? Por isso que ele é muito importante também no carcinoma medular de tireoide. Né? Não tanto quanto a calcitonina, mas ele também pode aparecer. Bom, ele é mais agressivo, ele tem um prognóstico bem mais reservado que o carcinoma papilífero, e ainda bem, ele é mais raro do que o papilífero, tá certo? Além disso, lembrar que ele pode vir de duas formas. Ele pode ser esporádico, que é o mais comum, aquele paciente isolado, mas ele também pode ser vindo de maneira familiar, né? Carcinoma medular familiar, que apesar de ser o mais incomum, é o mais cobrado em prova, certo? Por quê? Porque você consegue cobrar diversos conceitos de carcinoma medular. O primeiro deles é a mutação do RET, do broncogene RET. Esse é o responsável pela mutação que vai favorecer a carcinogênese do carcinoma medular de tireoide, tá bom? Ele está envolvido nas síndromes, nas neoplasias endócrinas múltiplas, do tipo 2, tá bom? 2A e 2B, lembra que carcinoma medular e feocromocitoma é aqueles que sempre estão nas síndromes NEM 2. O que muda são os outros, né? NEM 2A, então, carcinoma medular de tireoide, feocromocitoma e adenoma de paratireoide, NEM 2A. NEM 2B, carcinoma medular, feocromocitoma, lembra? Eles sempre estão no NEM 2, mais granuloneuromas de trato gastrointestinal e hábito marfanoide, tá bom? Então lembra, ó, às vezes ele dá uma questão que não te dá suspeita de que tem um carcinoma medular. Ele fala de feocromocitoma, ele fala de adenoma de paratireoide, ele fala de outras coisas e pergunta: e aí, o que mais que a gente tem que investigar? Você tem que reconhecer que ele está falando de uma neoplasia endócrina múltipla que você precisa investigar o carcinoma medular. Você não pode esquecer do carcinoma medular, certo? Então, algo que pode te enganar, pode te fazer tropeçar numa prova, mas que agora, sabendo disso, com certeza vocês vão passar na frente de muita gente, certo? Importantíssimo que eu falei, pesquisar a mutação do gene RET. Isso em todo o carcinoma medular, tá bom? Não só nos familiares. Pode ser que você pegou o caso índice daquela família. Então você sempre vai pesquisar a mutação do RET dos pacientes com carcinoma medular de tireoide, tá bom? Se for positivo, você vai convocar os familiares de primeiro grau, tá bom, desse paciente, e dependendo da agressividade desse câncer, o carcinoma medular tem uma variedade bem grande de agressividade, você vai fazer a tireoidectomia profilática, tá bom, nesses pacientes de primeiro grau, mesmo que ainda não tenham manifestado então a doença, certo? Sempre pesquisar feocromocitoma, às vezes você acha que o carcinoma medular primeiro e não sabe nem que esse paciente tem uma neoplasia endócrina múltipla, então sempre pesquisar feocromocitoma, até porque a secreção aumentada de catecolamina, ela pode ser um desencadeante de mau prognóstico para o seu paciente na cirurgia. Você precisa corrigir isso, o feocromocitoma, antes de operar. O risco de óbito de um paciente que tem um feocromocitoma ativo, você operar a tireoide, pode ser muito grande. Tá bom? Então nunca esquecer dessa relação do carcinoma medular de tireoide, gene RET, calcitonina e as neoplasias endócrinas múltiplas. Combinado? Tratamento do carcinoma medular de tireoide. Pessoal, isso aqui é uma controvérsia muito grande, nem a ATA consegue bater o martelo, então assim, é muito difícil de cobrarem minúcias de tratamento do carcinoma medular de tireoide, tá bom? Até no nosso serviço,
quando fala de carcinoma medular, existe muita discussão, tá? Existe muita briga, e fala isso e fala aquilo, então o que vocês precisam saber? O tratamento basicamente é a tireoidectomia total, tá bom? Aqui não vai ser lobectomia, não, aqui vai ser total, tá bom? Como é mais agressivo, a gente tira todo o parênquima tireoidiano. Associado à tireoidectomia total, a gente vai fazer o esvaziamento cervical, tá bom? A gente faz central, a gente faz lateral, quando que a gente faz isso? É isso que é aquele enrosco que eu falei, isso aqui não vão cobrar para vocês em prova, isso aqui tem que saber que é tireoidectomia total e esvaziamento cervical, ponto. É um carcinoma agressivo, então a gente tem que ter certeza de que a gente vai tirar tudo que pode favorecer um retorno dele, tá certo? Visto o carcinoma medular, a gente vai falar um pouquinho do indiferenciado, que lá o anaplásico. Na verdade, né, pessoal, a gente sabe que é um carcinoma muito agressivo. Dá uma olhada nesse dado. Corresponde a 1% só dos carcinomas de tireoide. Mas esse 1% é responsável por 40% dos óbitos de câncer de tireoide. Olha a magnitude disso, a importância disso. Né? É um carcinoma muito punk, assim, é um carcinoma muito ferrado, tá bom? A mortalidade é acima de 85% em 6 meses. Você diagnosticou o carcinoma anaplásico, esse paciente em 6 meses tem a chance de estar morto já de 85%. É muito grande. E, geralmente ele morre por compressão direto de traqueia, por invasão de estrutura. Ele tem um crescimento muito acelerado, tá bom? Ele não tem tratamento curativo, existem algumas técnicas de radioterapia, etc., mas que não são técnicas eficientes, tá certo? É um paciente paliativo. Geralmente a gente procede às vezes com uma traqueostomia precoce para evitar que o paciente sufoque com a lesão tumoral. E todos eles, dentro do estadiamento do câncer de tireoide, são estadios 4, são os estadios mais severos. Todos eles, viu que a carcinoma anaplásico ele pode ser uma bolinha de meio centímetro, ele é estadio 4, certo? Isso é o que você precisa saber de carcinoma indiferenciado anaplásico de tireoide. Bom? Algumas considerações quanto à tireoidectomia, já vi isso cair em questão discursiva também, tá certo? As duas principais delas. A primeira é hematoma cervical. Quando você tem um hematoma cervical, você fez a cirurgia, o paciente às vezes acordou meio agitado da anestesia, fez força, fez uma valsalva importante. Você vai ver o paciente está com o pescoço abaulado, às vezes até com equimose. Muito possivelmente o que é isso? Um hematoma cervical. Qual que é a conduta conservadora do hematoma cervical? É abrir o pescoço de novo, tá, pessoal? Você tem que abrir esse pescoço. Não existe conduta conservadora no hematoma cervical. Você vai abrir e vai garantir via aérea do paciente. Vai abrir, vai reexplorar, vai evacuar o hematoma, vai procurar onde está sangrando e vai corrigir. Geralmente, em cirurgias de cabeça e pescoço, quando a gente opera, não só tireoide, tá bom? A gente sempre pede no final para o anestesista fazer uma manobra de valsalva, uma hiperinsuflação pulmonar, que a gente aumenta a pressão venosa do peso da cabeça e do pescoço, né? A gente diminui o retorno venoso, e aí a gente consegue ver com maior propriedade se tem algum ponto sangrando. A gente faz isso de rotina nas cirurgias, né? Além disso, a gente terminou a cirurgia, a gente deixa o carrinho, a mesa de instrumental do lado na sala, estéreo ainda, até o anestesista conseguir extubar esse paciente e a gente vê que ficou tudo bem. Bom, estubou, o paciente ficou bem, a gente viu que não tem hematoma, ok, prosseguir normal para a enfermaria. Mas é importantíssimo a gente saber identificar, porque isso aqui pode matar em minutos, tá bom? Hematoma cervical. Além disso, hipocalcemia. Quando a gente faz a tireoidectomia, a gente sempre tenta preservar as glândulas paratireoides. Às vezes, nem sempre é possível, e às vezes só de manipular a glândula paratireoide, ela já fica meio boba, assim, então ela não consegue produzir direito o que a gente precisa de cálcio. Então a gente tem que ficar atento no pós-operatório de uma tireoidectomia com hipocalcemia. Bom, já vi questão discursiva disso aqui, certo? Inclusive foi uma questão discursiva da minha prova de R3. Reconhecer hipocalcemia e saber como agir, tá bom? Reconhecimento precoce é importante. Como é que a gente sabe? Primeiramente pela clínica do paciente. A gente vai ver se o paciente está com parestesia, se ele, principalmente na ponta dos dedos, ponta do nariz, extremidades, cãibras nas pernas, nos braços, tá bom? E procurar o sinal de Chivostec, de Trousseau, certo? O sinal de Chivostec é aquela percussão no nervo facial, no tronco do facial. Se houver hipocalcemia, a gente vai ver uma retração do lábio superior. O paciente mexe o lábio superior, tá bom? Sinal de Trousseau, a gente insufla o manguito no braço do paciente, por exemplo, com a insuflação
e a diminuição do aporte sanguíneo na extremidade do braço, ele vai ter contratura muscular. A gente vai ver a mão se contraindo. Isso aqui é o sinal de Trousseau, certo? Sugere hipocalcemia. Laboratorial, existem serviços que têm até rotina, isso aqui depois das cirurgias de tireoide, dosar cálcio e o PTH, para já ir dosando quanto de reposição você vai fazer de cálcio, né? A reposição, então, pode ser via oral, preferencialmente, tá bom? Às vezes se dá até, mesmo sem sinal de sintomas de hipocalcemia, sabendo que a gente mexeu nas glândulas, já começa a dar cálcio para o paciente no pós-operatório, tá bom? Se tiver sintomas refratários, sintomas graves, pode ser feita até administração intravenosa de cálcio, certo? O calcitriol também pode ser um adjuvante aí na elevação do cálcio, normalmente é feito por boca, certo? Então o reconhecimento disso aqui é importante na sua prova, tá bom? Prova discursiva já cobrou isso aqui. E você vê que não é nada difícil, não é nada de outro mundo, você tem muita condição de acertar, certo? Outras complicações importantes da tireoidectomia, lesão de nervo. Lembra que eu falei? Esses nervos eles não vão para a tireoide, eles não são da tireoide, mas eles passam muito próximos ali. Laringeu inferior e laringeu superior. Principalmente o ramo externo, né, pessoal? O ramo interno entra na laringe, a gente quase que não vê, a gente só vê na bifurcação. Nervo laringeu inferior. Pessoal, se a gente lesa esse nervo, que é o nervo que a gente mais procura numa cirurgia de tireoide, a gente pode ter paralisia de pregas vocais. E aqui um conceito para você se diferenciar na hora de uma prova. Isso também já caiu em questão discursiva, tá bom? De prova. A gente fala assim, lesão de nervo laringeu. Putz, não consegue mais movimentar a prega vocal. Lesão de nervo laringeu inferior é igual aqui a traqueostomia. Tem que lesou dos dois lados, vai ter que fazer a traqueostomia no paciente. Nem sempre, pessoal. Cuidado com isso aqui. Isso aqui pode ser um diferencial para você. Bom, então preste atenção. Quando a gente tem paralisia tem lesão do nervo laringeu inferior e paralisia de prega vocal, primeiro a gente precisa ver se essa paralisia é mediana ou paramediana lateral. Por que isso, pessoal? Porque quando ela é mediana, realmente, eu concordo, as pregas vocais vão paralisar fechadas assim, a gente não vai conseguir respirar, ele não vai ter mais a mobilidade, vai dar insuficiência respiratória. Esse é o momento que a gente precisa lançar mão de uma traqueostomia. Bom? Agora, e se essa paralisia for paramediana? E se ela paralisar aberta, assim? Vai ter insuficiência respiratória? Vai, o ar consegue passar tranquilamente ali. E aí sim é que a gente precisa avaliar se tem sinais de disfonia, tá bom? Você vai ver um paciente que vai ter uma voz soprosa, geralmente a gente não diagnostica isso logo na cirurgia. Vai ser no dia seguinte. O paciente está com disfonia, você vai ver que ele está com uma rouquidão, a voz soprosa, tá bom? Isso indica também uma paralisia paramediana ou lateral das pregas vocais. E se ele está tendo sinais de broncoaspiração, a questão discursiva que eu vi falando sobre isso, é exatamente esse, um quadro de um paciente que fez uma tireoidectomia, evoluiu com broncoaspiração e disfonia, voz soprosa. O que a gente precisava fazer? Passar uma sonda nasoenteral para a gente garantir que ele não ia ter broncoaspiração e avaliação fonoaudiológica. Tá bom? Essa era a resposta da questão. Mas se a gente tem aquele conceito errado de que paralisia de prega vocal por lesão de nervo inferior é igual a traqueostomia, a gente já perdia a questão. Então, calma, olha direito o que a questão está mostrando, muito bom senso, muita parcimônia para responder, tá bom? Lesão do nervo laringeu superior, do ramo externo, pessoal, aquilo que eu falei, né? Ele inerva, lembra? Músculo cricotireoide, tonalidades agudas. Se você lesa esse nervo, tá bom? Durante a cirurgia da tireoide, você pode ter perda de tonalidades agudas. Isso é importante principalmente para cantores, para profissionais que usam a voz, tá bom? É importante a gente sempre falar isso antes da cirurgia, que pode acontecer essa lesão, certo? São considerações quanto à tireoidectomia de complicações que vocês precisam saber, certo? Outro item, paratireoide, pessoal, um tema meio difícil, assim, que quando cai uma questão, às vezes a gente patina um pouco, mas vocês vão ver que se a gente entende esse conceito, fica muito fácil de responder na hora da prova. Aquela questão que parecia ser impossível para responder, ela fica muito tranquila, tá certo? Isso caiu na minha prova também de residência para cabeça e pescoço, que com certeza foi um diferencial, tá certo? Porque eu sabia responder esse tipo de questão, porque tinham explicado dessa maneira que eu vou explicar para vocês. Então, paratireoides, pessoal, tem ganhado cada vez mais importância, porque tem se descoberto cada vez mais as suas implicações, as suas nuances. O que a gente precisa conhecer de paratireoide? Primeiro, a fisiologia. Isso aí vai... se a gente entende a fisiologia das paratireoides, a gente consegue esmiuçar os 3 tipos de hiperparatireoidismo que a gente tem. Primário, secundário e terciário.
Bom, então vamos dissecar isso aí junto. Fisiologia da paratireoide. Pessoal, quando a gente tem um cálcio baixo, um cálcio sérico baixo, uma hipocalcemia, por algum motivo, qualquer motivo que seja, esse cálcio baixo vai estimular as glândulas paratireoides, geralmente são 4, ficam atrás da tireoide. Eles estimulam as glândulas paratireoides a produzir o PTH, o paratormônio. Esse paratormônio vai agir nos ossos, vai agir nos rins e também, por consequência, nos intestinos. De que maneira? Promovendo uma reabsorção óssea de cálcio, ou seja, jogar o cálcio do osso para o sangue. Vai favorecer a reabsorção tubular de cálcio nos rins e vai favorecer também a produção pelo rim da vitamina D, que por conseguinte vai atuar no intestino, promovendo a absorção de cálcio da dieta. Tá bom? Tudo isso aumenta o aporte de cálcio no sangue, aumenta a calcemia e quando já tiver com o cálcio adequado, ele vai fazer um feedback negativo nas glândulas paratireoides, falando, olha, já está bom de cálcio, não precisa mais produzir o PTH. Essa é a fisiologia normal das paratireoides do cálcio. Bom, um detalhe para você guardar agora aqui, depois você vai entender o porquê que isso é importante. O cálcio, favorecendo o PTH, ele vai favorecer também a excreção de fósforo. O PTH, por si só, ele é um hormônio chamado fosfatúrico. Ele faz com que os rins eliminem, excretem fósforo. Tá bom? Então, quando você tem uma produção alta de PTH, você vai ter um fósforo sanguíneo baixo, fósforo urinário alto. Tá bom? Por enquanto, só guarda essa informação, daqui a pouquinho você vai ver por que ela é importante. Tá? O que acontece no hiperparatireoidismo primário? Hiperparatireoidismo primário, dá uma olhada aqui, ó. É um defeito intrínseco da glândula. É uma glândula paratireoide que tem algum defeito nela mesma que produz muito o PTH. Ela está produzindo, independente de estímulo de cálcio. O que acontece? Reabsorve muito cálcio no osso, favorece osteoporose, fraturas, tumor marrom, você vê até em mandíbula. Favorece o quê? Nefrolitíase, hipercalciúria, insuficiência renal aguda, age no rim dessa maneira, aumenta demais a absorção do cálcio intestinal. Isso leva o quê? A um aumento muito grande do cálcio sérico. Tá bom? Esse cálcio sérico, eu até tenta enviar, está aqui embaixo, ó, um sinal para a paratireoide parar de produzir o PTH, mas como ela tem um defeito intrínseco, ela não para. Tá bom? Essa é a doença, conceito de hiperparatireoidismo primário. Tá bom? Geralmente, 90% dos casos, ele é uniglandular, ou seja, uma glândula é apenas acometida. E também, na grande fatia dos hiperparatireoidismos primários, é um adenoma de paratireoide. Tá certo? Existem diagnósticos diferenciais, são menos comuns. Tá bom? Pode cair de uma maneira, um conceito só para você saber que isso existe na sua prova. Duplo adenoma, ou seja, mais de uma glândula com adenoma. Hiperplasia multiglandular, não é um adenoma, mas toda a glândula está hiperplasiada, as 4 glândulas hiperplasiadas. Isso é comum naquela neoplasia endócrina múltipla do tipo 1, tá bom? Aquela dos 3 P's, que atinge a pituitária, a hipófise, atinge o pâncreas, atinge as paratireoides. Como é material genético que está doente, ele vai estar doente também todas as glândulas paratireoides. Aí vai ser uma hiperplasia e não mais um adenoma, certo? Mas é um caso de hiperparatireoidismo primário. Carcinoma de paratireoide também é bem difícil, é bem raro. Geralmente a gente tem cálcio e PTH muito elevado, tá bom? E uma doença que não é vista pelo cirurgião, é uma doença clínica, que é um diagnóstico diferencial, hipercalcemia hipocalciúrica familiar benigna, tá bom? Uma dessensibilização aos receptores de cálcio. Mas, para vocês saberem, é importante a gente saber que 80%, a grande parte dos hiperparaprimários, são por adenoma, certo? E como é que a gente vai suspeitar? Qual que é o quadro clínico? Tá bom? Geralmente, pessoal, é um quadro, ele é assintomático, é a forma mais comum, é um achado de exame de imagem, um exame de laboratório. A gente dosa o laboratório, vê um cálcio alto, vê um PTH alto, a gente já suspeita de hiperparatireoidismo primário. Mas se não, como que ele pode aparecer? Ele pode aparecer com dor óssea, lembra que a reabsorção óssea é intensa, fraturas de repetição por conta da osteopenia, tumores marrons, nefrolitíase de repetição. O cálcio alto pode dar quadro de pancreatite, cálcio alto pode dar confusão mental, sintomas gastrointestinais. Então, isso gera a gente a pensar, né? Isso leva a gente a pensar em quadro de hiperparatireoidismo primário, certo? O quadro laboratorial, então, por isso que é importante a gente saber aquela fisiologia. Cálcio e PTH elevados, é lógico. O fósforo está baixo, lembra que eu falei? PTH alto,
faz com que o fósforo seja excretado pelo rim. Então o fósforo vai estar baixo, vai ter uma hipercalciúria e uma hiperfosfatúria. Ficou tranquilo agora, né? O diagnóstico, pessoal, é clínico e laboratorial. Isso aqui também é uma pegadinha muito grande de prova. Para você diagnosticar hiperparatireoidismo primário, os exames de imagem eles não são necessários. Você precisa da clínica do paciente e de laboratório com cálcio e paratormônio. Tá bom? Isso aqui já foi questão discursiva também. Você vê que é um conceito simples, que agora parece simples, mas que pode te colocar lá na frente, certo? Depois que você já fechou o diagnóstico, isso aqui é um hiperparatireoidismo primário, você sabe o que a gente precisa fazer. A gente precisa ver se esse hiperparatireoidismo está sendo danoso a outros órgãos. A gente precisa pesquisar ativamente lesões de órgão-alvo. Como é que a gente faz isso? Basicamente com densitometria óssea, ultrassonografia de rins e vias urinárias, tá bom? E a palavra-chave também de hiperparatireoidismo primário são os exames localizatórios. Pessoal, a gente faz ultrassom, a gente avalia tireoide, paratireoide, dependendo do caso, tomografia e ressonância. Mas o que vocês não podem esquecer, falando de hiperparatireoidismo, vocês não podem deixar de lembrar, é a cintilografia de paratireoide, o MIB de paratireoide. É um exame que vai localizar a glândula doente. Ele não diagnostica de novo, ele localiza a glândula doente. Por quê? Para te auxiliar numa intervenção cirúrgica, justamente porque esse é o tratamento. O tratamento do hiperparatireoidismo primário é cirúrgico, não existe remédio, existem medicações para tentar amenizar, mas o tratamento mesmo é cirurgia, só. Pode-se acompanhar o paciente de algumas maneiras, apesar de ser cirúrgico, tem pacientes que você pode acompanhar, repara que pode acompanhar, tá bom? De que maneira? Pacientes idosos, mais de 50 anos, você pode acompanhar esse paciente também, se tiver sintomas leves, se tiver uma hipercalcemia leve, você pode acompanhar. Se for um paciente que tem uma aderência e controle anual de calcemia, creatinina e densometria óssea, às vezes isso no SUS é complicado, você conseguir fazer tudo isso de ano em ano e o paciente está fiel no seu ambulatório todo ano para avaliar, né? Quando não tem manifestação clínica, pacientes que não tenham lesões de órgão-alvo, não tem osteoporose, nefrolitíase, fraturas patológicas, tá bom? Pacientes que tiverem a função renal preservada, depuração de creatinina acima de 60 ml por minuto. Quando não houver hipercalcemia, é importante. Repara que hipercalcemia é um valor acima de 1 ponto, é menor do que 1 ponto do valor de referência. Se você tiver mais do que 1 ponto do valor de referência, do teto da hipercalcemia, já é indicativo para você operar, você não pode esperar. Quando não houver calciúria muito aumentada, ou seja, menos do que 400 mg por dia. Passou disso, você vai precisar operar, tá bom? Então, algumas indicações, assim, alguns critérios que você pode acompanhar. Risco um desses, não. Esse paciente não tem esse critério, pronto, acabou, você vai fazer a cirurgia, certo? E é o que acontece na maioria dos casos, tá certo? O tratamento cirúrgico, pessoal, geralmente é uma única glândula doente, lembra disso que eu falei, né? Você vai fazer uma cirurgia focalizada, você vai direto naquela glândula doente e fazer a retirada dela, tá? Você vai evitar a exploração cervical bilateral, se você sabe que aquela que está doente, você vai tirar aquela. Porque você aumenta muito a chance de você explorar os dois lados, de lesar nervo, de lesar outras paratireoides que estavam saudáveis, de lesar vaso, tá bom? Então vai ser focalizado. Agora, quando você tem uma doença multiglandular, lembra daquela do NEM1, que é uma hiperplasia das 4 glândulas, ou quando você tem adenomas em todas as glândulas, difícil, mas pode acontecer, aí você vai fazer a exploração bilateral do pescoço e acessar as 4 glândulas paratireoides, tá bom? E como é que a gente pode fazer? Uma paratireoidectomia subtotal, ou seja, a gente tira as glândulas e deixa no pescoço um pedacinho delas, tá bom? Deixa ali para você ter uma função paratireoidiana aí. Ou então você tira todas as glândulas, fragmenta e implanta uma quantidade delas em alguma musculatura, alguma fáscia muscular do corpo. Geralmente pode ser no esternocleidomastoideu, pode ser pré-external ou até mesmo na musculatura braquirradial. Tá bom? Lá a gente normalmente no HC a gente faz na musculatura braquirradial, certo? Você vai ter ainda uma produção de hormônio de paratormônio que pode ser fisiológico. Bom? Então, um detalhezinho aqui para vocês com relação ao tratamento. Agora, com relação ao hiperparatireoidismo secundário, você vai ter o quê? Uma alteração da secreção de hormônio paratireoidiano, do PTH, vai estar aumentado, mas agora por um defeito, por alguma condição que não é intrínseca à glândula, é uma condição secundária, tá bom? Geralmente, então, o que acontece, já mais comum, é baixo cálcio, cálcio baixo, hipocalcemia. De qual etiologia? De várias etiologias, pode ser ingesta baixa de cálcio, pode ser hipovitaminose D.
Mas a mais comum no nosso meio, ainda mais cirúrgico, é a doença renal crônica. Essa palavrinha é chave para você saber que é um hiperpara secundário. Doença renal crônica, o paciente que não tem o rim funcionante, ele não vai ter uma depuração, um estímulo secretório de vitamina D adequado, ele não vai reabsorver o cálcio, ele vai ter um cálcio baixo, que vai estimular as paratireoides a produzirem muito paratormônio. Bom, essa é a principal causa de hiperparatireoidismo secundário no nosso meio. Como não é um mecanismo de doença intrínseco às glândulas, é algo sistêmico, todas elas são expostas a esse fator de hipersecreção, ou seja, é uma doença multiglandular. O cálcio, nesse caso, repare, ele pode estar normal, pode estar até baixo. A hiperparatireoidismo, mas o cálcio pode estar até baixo, né? O PTH nessas situações, geralmente, ele é muito elevado, certo? Você vai ver um quadro laboratorial dele muito elevado, certo? A insuficiência renal, lembrar sempre de uma questão de paratireoide, procurar se tem isso, porque se tem isso, muito possivelmente ele está falando de hiperparatireoidismo secundário. E lembra, o fósforo ele é excretado pelo PTH. O PTH vai querer excretar fósforo. Só que lembra que agora a gente tem um rim que não funciona. O rim que não funciona não excreta fósforo. Ou seja, o fósforo vai estar alto. Isso aqui é um marcador para diferenciar o hiperparatireoidismo do primário até do terciário, que a gente vai ver daqui a pouquinho, certo? Então, são essas palavras aqui, eu deixei aqui numa listinha para vocês, que são as palavras-chave para a gente ter ideia de que se trata de um hiperparatireoidismo secundário, certo? O tratamento agora, então, vai primeiro se tratar a causa de base, lembra sempre de ver a vitamina D, às vezes a vitamina D baixa que causa tudo isso, e diminuir o estímulo da paratireoide, tá bom? Com dieta pobre em fósforo. Se a gente está retendo fósforo, a dieta tem que ser pobre em fósforo. Existem alguns calciomiméticos que podem auxiliar nessa situação, como o Sinacal-7, por exemplo. Repor, então, cálcio e vitamina D, se é isso que tiver faltando. Hidroclorotiazida, quelantes de fósforo, tudo isso ajudam a gente no manejo do hiperparatireoidismo secundário. Geralmente quem faz isso é o nefrologista, e ele vem para o cirurgião a partir dessa situação, as indicações de cirurgia no hiperparatireoidismo secundário, tá bom? O mais importante das indicações de cirurgia é isso, é um PTH acima de 500 picogramas por ml. Vocês vão ver que geralmente o hiperpara secundário dá mais de 1000, PTH mais acima de 1000, tá bom? É bem comum isso. E um ou mais os sintomas abaixo, além do PTH acima de 500, um ou mais os sintomas abaixo. Primeiro deles, hipercalcemia ou hiperfosfatemia refratárias a tratamento clínico. Você tentou fazer as medidas e não resolveu, está indicada a cirurgia. Sintomas exuberantes ou doença óssea. O paciente que não está suportando, que está tendo fraturas patológicas, também está indicado. Paratireoides muito volumosas, aqui também é meio relativo, mas também pode ser uma indicação de cirurgia. E, além disso, pacientes em programação de transplante, aqui também não é um consenso, mas eu deixei para vocês. Transplante renal você pode fazer para tentar melhorar a função renal desse paciente, tá bom? Aqui, como é uma doença que atinge todas as glândulas, as 4 glândulas, a cirurgia tem que ser para doença multiglandular. A paratireoidectomia total com autoenxerto, que foi aquela que eu já falei para vocês, ou a subtotal, tá bom? Isso aqui vai depender da experiência de cada cirurgião, de cada serviço, mas elas têm resultados muito semelhantes, certo? Voltei naquela fisiopatologia do secundário, tá bom? Geralmente, o paciente tem doença renal crônica terminal, aqueles pacientes que são portadores do hiperparatireoidismo secundário. Para a gente resolver a doença renal crônica, esses pacientes fazem o quê? Transplante renal. Agora, pessoal, com o transplante renal, a gente incluiu um rim novo, o que a gente espera? Que esse rim consiga produzir a vitamina D, você consiga absorver o cálcio trabalha com a paratireoide numa balança e tudo volte ao normal. Mas o que acontece? Num quadro de hiperparatireoidismo secundário que você transplanta o rim, e você observa ainda um paratormônio alto. O que aconteceu? Olha aqui, ó. Agora as 4 glândulas são doentes. Existe uma transformação da estrutura dessas glândulas que elas se tornam autônomas. Elas perdem o mecanismo de feedback negativo, elas não respondem mais, elas são autônomas, as 4 glândulas produzindo paratormônio, apesar do cálcio. Aí repara, no hiperparaprimário a gente tinha uma glândula produzindo, lembra paratormônio? Agora a gente tem as 4 glândulas, o que a gente espera? Um PTH bastante elevado, o rim, que antes era defeituoso, agora ele está normal, ou seja, ele vai funcionar da mesma maneira, só que todos aqueles comemorativos de hiperparatireoidismo primário vão voltar no terciário. Cálcio alto, PTH alto, só que agora às custas das 4 glândulas hiperplasiadas, autônomas, certo? Fisiopatologia, então, essas são as palavrinhas para a gente lembrar do terciário.
multiglandular, que foi o que eu já expliquei para vocês, o cálcio PTH alto, igual ao hiperparatiroidismo primário, fósforo baixo, agora o fósforo vai ser excretado pelo rim que funciona, o rim transplantado. E aqui, viu uma questão, paciente pós-transplante de rim com cálcio e PTH alto, você vai lembrar de hiperparatiroidismo terciário. Essa é a palavra-chave para você lembrar e conseguir diferenciar um do outro. Certo? Tratamento, mesma coisa. Paratireoidectomia total com autoenxerto ou subtotal, porque a gente está lidando com as 4 glândulas doentes. Certo? A gente não vai tirar só uma, a gente tem que tirar todas as glândulas doentes. Certo? Depois disso, complicações, pessoal. Isso aqui também a gente falou das tireoides, a gente tem que falar um pouquinho das paratireoides. E aqui é muito legal porque isso aqui também pode ser um diferencial. Isso aqui é um pulo do gato para vocês. Existe uma complicação chamada fome óssea e outra chamada hipoparatireoidismo, tá bom? O que seria isso? O que é a fome óssea? A fome óssea, imagina que todo esse tempo o paciente esteve exposto a um PTH elevadíssimo, sempre tirando cálcio do osso e jogando para o sangue. Tira do osso e joga para o sangue. O osso está pelado de cálcio. Ele está sedento por cálcio, ele quer muito cálcio. Quando você elimina o fator que predispõe ao PTH circulante, ou seja, não tem mais estímulo que retira o cálcio, esse osso vai estar querendo demais pegar cálcio do sangue. Tá bom? Quando ele faz isso, o cálcio do sangue acontece o quê? Ele abaixa. Você tem um cálcio muito baixo. E o hipoparatireoidismo, o que significa isso? Às vezes você tirou as glândulas, lembra que eu falei, só de manipular elas não funcionam direito. Vamos supor, você tirou a glândula, você tem um pouco ainda de glândula ali, mas essa glândula não está funcionando. Você não tem a secreção do PTH. Você não tem secreção do PTH, o que acontece? Você não tem estímulo para o cálcio voltar para o sangue, sair do osso, por exemplo, ser reabsorvido e ir para o sangue. Você tem um quadro de quê? De hipocalcemia também. Ou seja, fome óssea e hipoparatireoidismo vão dar um quadro laboratorial de hipocalcemia. Agora, são quadros semelhantes, vocês separaram? Vocês prestaram atenção? Como é que a gente diferencia o quadro de fome óssea de um quadro de hipocalcemia, de hipoparatireoidismo? Justamente pelos níveis de PTH e fósforo. Pessoal. Quando você tem fome óssea, lembra que o PTH, que as paratireoides, elas não estão funcionando. Elas não vão estar com hipoparatireoidismo. Ela vai estar funcionando. O osso trouxe cálcio para dentro de si, deixou baixo no sangue, a paratireoide vai responder. Hipocalcemia, ela vai produzir PTH e vai excretar fósforo. Ou seja, na fome óssea, a gente vai ter aqui, ó, paratormônio alto e fósforo baixo. Agora, hipoparatireoidismo, a paratireoide não está funcionando, ela está meio boba ali depois da cirurgia. Não está produzindo PTH. O que vai acontecer? PTH baixo, não vai excretar fósforo, fósforo vai estar alto. Esse quadro do PTH e fósforo é muito importante para a gente separar se é o fome óssea do que é um hipoparatireoidismo. Tá certo? Fica bem tranquilo entendendo o que cada um faz, como cada um age, para a gente responder com bastante tranquilidade uma questão de prova. Isso aqui também foi uma questão da prova de primeira fase do meu R3 de cabeça e pescoço, na prova objetiva. Dizia um quadro, a gente tinha que diferenciar entre fome óssea e hipoparatireoidismo. Facilmente poderia estar em qualquer outra prova. Tá bom? Agora que você já sabe, paratireoide, muito mais tranquilo agora, muito mais fácil de digerir. Vamos para glândulas salivares, um pouquinho mais tranquilo essa aula. Não é um tema tão abordado quanto tireoide, por exemplo, mas pode ser também algo para você passar na frente dos candidatos que estão com você. Glândulas salivares, pessoal. O que a gente precisa saber? Algumas considerações iniciais que eu vou tecer com vocês. Precisamos saber sobre tumores benignos, malignos, algumas complicações cirúrgicas. Falar um pouquinho sobre cialolitíase também, que eu já vi questão que cobra isso, mas é bem tranquilo. Bom, doenças das glândulas salivares têm um espectro bastante heterogêneo, incomum e variável de doenças, tá bom? É uma pequena parcela dos tumores de cabeça e pescoço. A gente não sabe exatamente os fatores de risco que levam. Existem alguns riscos potenciais. Radiação, tabagismo, infecções virais, fatores ambientais. Mas o mais importante é isso aqui. Isso aqui é a tabela da Organização Mundial da Saúde que classifica os tumores das glândulas salivares, entre benignos e malignos. É lógico, nenhum cara que é especialista em glândula salivar sabe dizer cada um, características de cada um, nuances de cada um. Não é isso que eu, nem o cara que faz a prova, vai estar esperando de você. O que a gente precisa saber são os conceitos gerais das neoplasias de glândulas salivares, das doenças das glândulas salivares de modo geral. Os tipos mais comuns entre benignos e malignos, né? Nos tipos benignos, a gente sempre tem que pensar em adenoma pleomórfico, que é o mais comum, e tumor de Warthin, tá bom? São os tipos histológicos mais comuns. E dos malignos, o carcinoma mucoepidermoide, adenoide cístico e o carcinoma hexadenoma pleomórfico, um carcinoma
que advém do adenoma pleomórfico, tá bom? Esses são os tipos que vocês precisam saber quando fala de tumores de glândulas salivares, tá? As glândulas salivares são divididas em glândulas salivares maiores e menores. As menores são aquelas distribuídas pela mucosa e as maiores, parótida, submandibular e sublingual. São as maiores que a gente tem, que são as mais importantes. E dentre as três, lógico, a parótida, que é a maior glândula, é a mais importante de todas, certo? E aqui, já devem ter visto, é uma regra famosa dos 80%, muito interessante também, que confere algumas particularidades das glândulas salivares, tá bom? Isso aqui pode responder a questão de prova, não de forma direta, mas se você sabe qual que é o mais comum, por exemplo, você pode direcionar seu raciocínio. Quer ver uma coisa interessante? Quanto maior a glândula, maior a chance do tumor ser benigno. Se você tem um tumor de parótida, por exemplo, é mais fácil que ele seja benigno do que maligno. 80% dos tumores de parótida são benignos. Inverte agora, vamos para sublingual e glândulas salivares menores, as menores glândulas que a gente tem. Quanto menor a glândula, maior é o potencial de ser maligno. Repara que 80% é maligno das pequenininhas, né? Isso aqui é interessantíssimo, porque se você tem um quadro que você fala que tem acometimento de parótida, um abaulamento da parótida, na hora você tem que pensar, só tem abaulamento de parótida, uma neoplasia de parótida, tem que pensar em algo benigno, adenoma pleomórfico, tumor de Wart, enfim, alguma etiologia benigna. Bom, o submandibular que está no meio do caminho também fica no meio do caminho, 50% de cada um. Isso aqui é bem interessante, pessoal, você pode direcionar bem a sua questão na hora da prova, tá bom? E essa regra também vale só para a parótida, ela tem como é tão importante, ela também tem um adendo só dela. 80% dos tumores benignos são adenomas pleomórficos. Então, repara, é uma fatia muito grande dos tumores de glândulas salivares os adenomas pleomórficos. Pode dar também em submandibular, enfim, mas é muito comum na glândula parótida, tá bom? Além disso, uma divisão anatômica assim, da glândula parótida é que no meio da glândula parótida passa o nervo facial e os seus ramos. O que fica superficial ao nervo chama de parótida superficial. E profundo, parótida profunda. É uma divisão não muito bem caracterizada, assim, uma divisão acadêmica só, mas 80% do volume da parótida está acima. 80% do volume da parótida é superficial ao nervo facial, certo? E aqui, tumores benignos, quais são as características? É um tumor de crescimento lento, progressivo, indolor, não acomete nervo, não tem ulceração para a pele. Repara que o seu amigo está até contente, sorrindo aí de ter um tumor benigno, né? E ele consegue sorrir por quê? Porque o nervo facial dele está intacto, ele não tem acometimento nervoso, certo? Isso é muito característico de um tumor benigno. Às vezes o paciente está penteando o cabelo, sentiu um abaulamento ali, mas ele tem há anos, ele nunca foi atrás e agora incomodou, ele vai te procurar. Então, esse é um quadro típico de tumor benigno de glândula salivar. Como é que a gente diagnostica esses tumores? Através de ultrassom, PAF, lembra da PAF? Ela também é usada aqui, e através da ressonância magnética, tá bom? Embora ela é usada, ela não é muito boa para tumores de glândula salivar, tá bom? Vocês têm que saber isso também. Inclusive, isso vai ser um motivo pelo qual a gente sempre opera tumores da glândula parótida. Sempre entre aspas, né, pessoal? Mas, geralmente a gente opera tumores das glândulas parótidas, tá bom? Tratamento cirúrgico, os conceitos é manter margens livres desse tumor e sempre que possível preservar o facial. Nos tumores benignos, sempre preservar o nervo facial, né? O adenoma pleomórfico, então, que é 80% dos tumores da parótida, que tem um crescimento progressivo, é aquilo que eu falei, ele é dificilmente confirmado com a PAF. A PAF só sugere. A punção das glândulas salivares, elas são um pouco ruins. Então, por isso a gente também faz a retirada. Se a gente não tem tanta certeza assim, tem esse tumor, a gente tira esse tumor. Risco de malignização, lembra que existe o hexadenoma pleomórfico, de 20%, é um risco bastante alto, né? E ele também é bastante recidivante. A característica histológica do adenoma pleomórfico é emitir pseudópodes. Então a gente tira uma fatia, pode ser que um desse pezinho rompeu a margem ali, ele ficou ainda na glândula que restou. Ele pode recidivar, tá bom? Então lembrar disso para tumores benignos, principalmente o adenoma pleomórfico. Dá uma olhada aqui nesse cara aqui, tumores malignos. Olha que feio, você olha e você já tem uma impressão ruim. Isso aqui é a apresentação clínica bastante tradicional, clássica de um tumor maligno de glândula salivar, de parótida, né, no caso. Por que é isso? É uma massa pré-auricular, repara que você não consegue nem ver a orelha esquerda dele, e tem sinais de estrutura adjacente. Qual é a estrutura? O nervo facial, que é o nervo que está no meio da glândula parótida. Tá bom? Repara que ele tem uma paralisia facial completa à esquerda, é um sinal sugestivo muito forte de invasão de nervo de um tumor maligno. Certo? Diagnóstico também
é o mesmo dos tumores benignos. A ressonância magnética, tem vindo um protocolo, isso também pode ser cobrado de alguma maneira, protocolo de difusão e perfusão, protocolo novo que está sendo usado, que também ajuda a diferenciar tumores benignos de malignos, tá bom? E o estadiamento, além da imagem de tomografia, para verificar até onde que vai acometer, se tem linfonodo ou não, é através do exame físico. Se tem ulceração, se tem dor e acometimento de nervo. Aquilo que eu já tinha mencionado para vocês. Também, os princípios da cirurgia de tumores malignos, ressecção com margens livres. A preservação do nervo facial é feita sempre que possível. Às vezes você tem uma invasão grosseira do nervo, você não tem como preservá-lo, mas sempre que possível você vai preservar esse nervo, tá bom? Dependendo do grau de agressividade, esvaziamento cervical ou radioquimioterapia também. Isso já é um pouco mais específico, tá bom? Complicações aqui, 3 que eu acho que vale a pena mencionar para vocês, que também já querem prova. Primeiro, paralisia do nervo facial. Muito possivelmente, às vezes até pela manipulação, mesmo que você não lesionou o nervo, você pode ter a paralisia do nervo. E prestar muita atenção com úlcera de córnea, pessoal. O ramo zigomático do facial, ele ajuda muito na oclusão ocular. Se a gente lesa o ramo, ou até mesmo o tronco do facial, a gente não consegue ter oclusão ocular completa, você pode ter lagoftalmia, você pode ter ressecamento ocular e ter úlcera de córnea. Então eu sempre tenho que prestar atenção nisso. Isso aqui é muito mórbido para um paciente, tá? Fístulas salivares, geralmente de maneira expectante a gente consegue resolver. E a chamada síndrome de Frey, isso aqui também já caiu, isso é chamada sudorese gustatória. Quando a gente diz colo retário, existe uma regeneração aberrante dos ramos parasimpáticos do nervo aurículo temporal. Quando a gente fecha, existe uma regeneração aberrante deles, que se anastomosam aqui na pele, tá certo? O que acontece? Quando a gente come, tem o estímulo de salivação, esses nervos que se anastomosaram de forma aberrante, fazem o estímulo de produção de suor. Ou seja, sudorese gustatória. A gente come e começa a suar na região da face. Isso não é tão incomum, tá bom? Mas a maioria dos pacientes nem percebe que isso acontece, tá certo? É uma coisa bem interessante, bem louca aí, mas que é bem comum de acontecer, tá bom? Cialolitise, aquilo que eu falei bem rapidamente, é mais frequente na glândula submandibular por conta do trajeto do ducto da glândula que leva a saliva até a boca. Geralmente é uma dor incólica durante a alimentação, esse é o quadro clínico, e pode também desencadear infecções de repetições se tiver oclusão do ducto, tá bom? Geralmente o tratamento ele é medicamentoso, com cialogogo, antiespasmódico, anti-inflamatório. Em alguns casos pode se lançar cialoendoscopia ou até mesmo de maneira cirúrgica quando é grave e refratário. Mas a maioria dos casos se resolve somente com tratamento medicamentoso. Bom? Bastante tranquila, a linha rápida de glândulas salivares. Anomalias congênitas, isso aqui cai, despenca, isso aqui também é bastante comum nas provas, mas é bem tranquilo, pessoal. Isso aqui é muito fácil para vocês saberem, tá bom? Cisto do ducto tireoglosso, cisto branquial, linfangioma, hemangioma, costela cervical e torcicolo congênito. Eu elenquei esses aqui, mas com certeza os mais importantes para vocês saberem são os dois primeiros, cisto do ducto tireoglosso e cisto branquial. O que é isso? É a persistência do ducto tireoglosso. A tireoide nasce na base da língua, onde depois vai ser o forame cego e desce até a traqueia, região anterior da traqueia. Bom? Pode ser que esse cisto inflame com um quadro de infecção de vias aéreas superiores, é o mesmo epitélio da orofaringe, né? Ele acontece justamente quando essa descida, esse ducto que ficou, não se oblitera de maneira inteira. Você tem um pedaço dele que não se obliterou, fica acumulando saliva, secreção na mucosa, e você tem a formação de um cisto, tá certo? Geralmente é um nódulo palpável na linha média, tá bom? 75% deles na linha média, o restante os 25 restantes são a 2 centímetros da linha média, quer dizer, é na linha média, tá bom? E um sinal muito importante, mobilidade com deglutição e protrusão da língua, certo? Isso aqui é um sinal bastante característico, sinal de sistrum, que já ouviram essa palavra, que é o nome da cirurgia, né, de correção. Eu elenquei umas questões de diversas provas aí do Brasil, tá bom? E todas elas que falam de cisto tireoglosso, eles trazem essa mobilidade com a do cisto com a deglutição e a protrusão da língua. Chegou a isso na sua prova, você vai ter que lembrar de ducto tireoglosso, certo? É bastante tranquilo isso para vocês, né? O diagnóstico é clínico, pode ser realizado uma ultrassonografia, PAF, a gente sempre faz até para excluir qualquer outra coisa que seja pior, né? Mas o tratamento é a cirurgia de Sistrunk, que significa o quê? Né? O que ela engloba? É a ressecção de todo o trajeto do ducto
incluindo a porção anterior do ióide. Você vai tirar o cisto, vai tirar todo o ducto tira-grosso até a base da língua, incluindo a porção média ali do ióide, tá bom? Essa cirurgia de Sistrunk, certo? Cisto branquial, também muito frequente de cair em prova, é o crescimento geralmente do segundo arco branquial, com a persistência do seio cervical, tá bom? O seio cervical de His, é esse asterisco que está aqui representado nessa figura da direita, tá bom? Pode fistulizar também, da mesma maneira que o cisto tira-grosso. Aqui tem uma imagem um pouquinho mais ampliada para vocês entenderem o que é o crescimento dessa segundo arco branquial aqui, mais para posterior. E quando ele se fecha aqui, pode permanecer um seio cervical lateral, o seio de His. É nesse seio que forma um cisto branquial. O diagnóstico ele é clínico. Pode lançar mão de ultrassonografia também, fistulografia é mais difícil. Mas uma coisa interessante aqui para vocês, a PAF de um cisto branquial geralmente traz cristais de colesterol. Isso é patognomônico de cisto branquial. Vem uma PAF com esse resultado, é igual a cisto branquial. Certo? O tratamento também, excisão cirúrgica, não muda muito, ressecção do cisto e de todo o seu trajeto. Certo? Eu deixei elencado aqui hemangioma, linfangioma, costela cervical e torcicolo, que são importantes também, para vocês lembrarem, mas não caem tanto assim nas suas provas. Geralmente, o diagnóstico de todas essas condições são clínicas ou até mesmo com a punção, tá bom? Geralmente o tratamento também é cirúrgico, tá certo? Ou fisioterápico em relação à costela e torcicolo congênito. Lembrar que no linfangioma você pode ressecar o linfangioma, mas ele também pode ser tratado com a injeção de agente esclerosante, certo? Isso então, pessoal, era o que eu tinha para falar para vocês. Uma pincelada do que cai na cabeça e pescoço, do que vocês têm que saber de maneira bastante breve, assim. Lógico que no HIIT a gente vai ver um pouquinho melhor todas essas condições, um pouquinho melhor, com mais profundidade, para vocês brilharem lá na hora da prova, certo? Espero que vocês estejam bastante tranquilos, isso aí faz muita diferença na hora de resolver a questão. A gente vai estar junto com vocês, vamos nesse final aí dar um gás, fazer tudo bonito, para que lá na frente a gente possa estar comemorando junto, tá certo? Um grande abraço, fico à disposição de quem precisar. Meus queridos, acabamos o segundo dia. Espero que tenha sido tão bom quanto ou melhor ainda que o primeiro dia, que vocês tenham gostado muito. E se preparem, que amanhã tem mais e depois também tem a semana inteira de conteúdo gratuito para vocês. Só uma coisa muito importante, não se esqueçam da Super Live no domingo. Vai ter sorteio, vai ter bônus, vai ter vaga, vai ter muita coisa legal. Então, se inscrevam, continuem aqui com a gente assistindo todos os dias, não percam, estejam presentes ao vivo no domingo na Super Live, porque vai ser imperdível. Então já dá o like, já se assina aí, já anota no calendário para não perder o domingão com o Grupo Medcoff. Um abraço. Friabilidade é outra coisa também muito sugestiva. A gente vai, faz o exame de endoscopia. Importante, vai cair em alguma questão, se não for cair você precisa saber também.